Fala, gente, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Hoje sou eu aqui assumindo essa responsabilidade. Como vocês sabem, o Fábio está viajando, o Varão ficou europeu, o cara tá top. O Fábio tá viajando, gravando na Europa. Hoje era para a Jeane estar aqui, a esposa do Fábio, porém, por questões de saúde, ela não pôde vir e me deram essa responsabilidade de entrevistar, bater um papo com esse cara sensacional. Eu tô aqui, ó, com o meu boné, que inclusive eu ganhei dele, ó. Aqui, ó, fazendo propaganda, depois ele me faz o Pix. Estamos aqui com o pastor Carlos Eduardo. Pastor Carlos. Saudações de paz, meu amigo. Como é que tá? Tá bom. E aí, como é que você tá? Como é que tá demais, as coisas? feliz, Correria? contente, satisfeito, indo pro céu, esperando. Animado? Animado, sempre animado, né? Coisa boa. Para mais um bate-papo, mais uma conversa aqui nesse podcast, que com certeza é um dos maiores podcasts do Brasil. É isso aí, é isso aí. Um projeto gigante, né? Gigante, Cresceu gigante, demais. O Fábio, depois que alisou o cabelo, ele não é mais o mesmo. Ele alisa há muito tempo, velho. Ele passava antigamente passava venê, né? É, o cara que é negro, assim, e alisa o cabelo, ele quer negar as origens, será? Pra mim é. O cara que alisa o cabelo, igual as pretas que reclamam que são pretas, que não sei o quê, e coloca cabelo loiro. Ah, vá. Negando as suas origens. É, aquele homem lá, o Erika Hilton. Fala e vive de cabelo loiro. Cabelo loiro, daqui a pouco tá mudando até a cor da pele, se deixar. Se deixar, irmão, se der o Michael Jack, como diz o meu Michael Jack, mudou. Acelerou o processo, né? E deu ruim. É isso aí. Mas, meu amigo, que legal, que honra poder trocar essa ideia, bater esse papo com você aqui. Bom demais, Danilo, bom Vamos pra demais. Eu tô por aqui porque ontem eu preguei na igreja Rocha Eterna. Pastor Ricardo, né? Lá em Araucária. Homem de Deus, gente boa. Te dá em Araucária com ele, abraço aos irmãos do Rocha Eterna. E hoje eu tô na sede deles aqui em Curitiba, aqui. Vamos estar junto aqui em Uberaba. Igreja boa, povo abençoado. Vai Um ser bom abraço demais, a todos os é bom irmãos aí demais. da Rocha Eterna. E você tá por Curitiba esses dias aí? Estou por Curitiba, hoje e amanhã. Ontem e hoje. Amanhã a gente tem em Sorocaba. Coisa boa. E domingo em São Miguel Paulista. Que legal. A vida ficou agitada, correria. Cara, demais, né? Demais. Eu costumo sempre dizer, ô Danilo, que às vezes uma porta fecha aqui e você fala, agora já era. Agora, e Deus abre outra ali. Eu lembro quando, por causa dos podcasts, comecei a ver muitos podcasts, as polêmicas, algumas igrejas do Brasil fecharam as portas? Fecharam. Aí Deus, muito humilde, muito assim, muito Deus, né? Só abriu na Europa, só. Só isso. 7 Tem meses, essa diferença? 7 países. Essa diferença assim, 7 países pregar aqui na Europa? é... Tem, né? Você sai do Brasil e começa a cumprir agendas e compromissos fora. Aqui tem um impacto também? Tem? Aqui tem. Parece que é meio psicológico, né? Mas tem impacto, sim. O tratamento depois que você volta é outro. A verdade é assim, o tratamento... Eu não tô dizendo que eu já fui maltratado pelas igrejas. Nunca fui. Até porque eu não permito, né? Se me tratar mal, eu trato mal também. Você não deixa isso acontecer? Não, a medida que mede vai ser medido. Que é sempre assim. Pode ser quem for. Então, eu nunca fui maltratado pelas igrejas. Mas, depois do podcast, claro que a visibilidade fica maior, o tratamento é outro, a forma de você acessa lugares também que tem esse princípio, acessa lugares, né? Que outras pessoas, que você normalmente não conseguiria acessar. Isso aí. Muda tudo, né? Muda tudo. Você consegue ter amizade com pessoas que você viu e agora você passa a ter amigo delas, receber áudio delas. Eu sempre recebo um áudio aí que os caras mandam pro Fábio aí, e ele me manda, né? Do Samuel Mariano, do pastor Marco Feliciano. Até o bispo Samuel Ferreira falou de mim um tempo atrás aí. Obrigado, bispo. Beijo, te amo. Então realmente, essas coisas mudam o tratamento, como claro as pessoas que muda, fazem. sabe por quê? Isso deveria, assim, ó, deixa eu formular bem essa pergunta para você entender o que eu quero falar. Deveria existir isso, essa mudança só pela visibilidade, porque você ganhou o nome? Porque o Carlos Eduardo de hoje, pregando, é o mesmo Carlos Eduardo que eu vi pregar lá na minha cidade há muitos anos atrás. A sua mensagem, a sua essência é a mesma. Mas a visibilidade, você ficou famoso, eu tirei por ontem, né? A gente entrou no Uber, o cara te reconheceu pela voz. É verdade. Né? A gente entrou na loja pra você comprar o sapato, a vendedora falou, eu conheço você, eu e meu esposo assistimos. Então, assim, a visibilidade é um negócio que encanta todo mundo, isso é um fato. Mas deveria existir isso na igreja? Esse tratamento mais VIP para quem tem mais visibilidade? Deveria. Deveria existir. Eu vou dizer pra você porque deveria.
Porque tem um texto, amigo, que diz assim, ó, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, quanto mais você tem, mais você é cobrado. Se você é muito cobrado pelo que você tem que ser reconhecido pelo que você é. Isso é fato, isso não é... Porque, ó, lembra quando... Quem era Davi? Davi era um antes, durante e depois. Antes de matar Golias. Só pastoreou ovelha. Depois matou Golias. Um matador de gigantes. Aí Davi já ungido a rei e tal, todo aquele processo. Quando chega em 2 Samuel capítulo 5, que se dá a morte de Saul, que Saul morre um pouco atrás, a Bíblia diz que todo o povo, as 12 tribos vieram e juntaram-se a Davi. E todos eles reconheceram Davi como alguém que já era antes. Pode ler o texto, ele fala assim, ó. Põe aqui, Léo, fazendo um favor. 2 Samuel capítulo 5, ele estava em cima de Davi. Ele fala para Davi assim, que mesmo Saul estando no trono, era você que fazia as guerras, era você que guerreava as guerras. Então o povo reconheceu que ele já era. Então havia um respeito por Davi, mas não havia um reconhecimento. Entendeu? Entendi. Eles respeitam Davi, ó. Esse aqui mesmo. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom, somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu que liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse, você pastoreará o meu povo Israel e será o governante. Então o povo já sabia disso. Sabia. Davi tinha respeito, mas não tinha reconhecimento. O reconhecimento de Davi estava condicionado à posição de Saul. Quando Saul morre, eles reconhecem Davi e eles falam, somos sangue do teu sangue. E aí, eles vão fazer uma série de coisas. Ó. As autoridades vão ao encontro dele, as tribos vão ao encontro dele, faz um acordo com ele. E aí, eles ungiram Davi, novamente. Davi foi um cara que teve 3 unções. Ele foi ungido em Hebrom, Jerusalém, e foi ungido na casa dele. Eles ungiram Davi. E aí é legal que isso, Davi é ungido com 17 anos, por ali. Ele só vai reinar com 30. 13 anos depois. Então tem todo um processo para sentar no trono. E 30 fala muito porque é um tempo de maturidade na cultura judaica. Um homem só é considerado homem aos 30. Então, ó, João Batista começou o ministério com 30, Jesus com 30, José governou com 30, Davi reinou com 30. Então, essa mudança tem que haver. E se você continuar lendo o texto, que o Léo com muita pressa tirou daqui. Não, tô brincando, Léo. Se você continuar lendo o texto, ó, pode ir lá pro final, Léo, fazer um favor. Ó, aqui não, volta um pouquinho. Mais, eu perturbo o Léo, coisa da Léo. Ó, quer ver? Tudo pelo boné. Tudo pelo boné. Se não fizer, eu não dou o boné pra você. Quer ver? É mesmo, o Léo tá louco pelo boné, velho. Ó, pouco tempo depois, quem é esse cara aqui? Irão, rei de Tiro. Entendeu? Até aqui, daqui pra lá, pra cima, quem eram os amigos de Davi? Uns caras que fugiram, uns caras devedor, espírito angustiado. Quando Davi sobe e conquista, o nível da sua conquista eleva o nível dos seus relacionamentos. Então o cara chama de Irão, rei de Tiro. Então aquele negócio assim, o cara cresceu e mudou comigo, às vezes é natural, você vai mudar. Isso vai acontecer de forma natural. Não tem como você crescer e continuar tendo as mesmas pessoas, porque o seu nível de crescimento exige outros relacionamentos. O seu nível de relacionamento, de crescimento, de conquista, eleva o nível do seu relacionamento. Você não vai se relacionar com as mesmas pessoas. Porque um rei vai se relacionar com reis. Veja Moisés antes da volta ao Egito. Com quem que ele se relacionava? Com Jetro. E com as ovelhas lá. Diz Moisés. Não é verdadeiro, não. Moisés falou que ele era o homem mais manso da terra. Eu acredito? Claro que não, né? Um cara manso não vai dar uma paulada na rocha. Ele falou dele mesmo. Ele falou dele mesmo. Igual o João, hein? O discípulo, esse é o discípulo que Jesus amava. Aonde que se leu na Bíblia que Jesus amava mais João do que os outros? Não está escrito, não. Só no Evangelho escrito por ele. Esse negócio do senhor falar Então, só para encerrar isso aqui, então assim, ó, o seu nível de conquista vai elevar o seu relacionamento. Quanto mais coisas você conquistar, quanto mais alto Deus colocar, mais alto serão as pessoas que vão estar se relacionando com você. Então esse reconhecimento, por exemplo, a visibilidade vem pro pregador, pro cantor, pra qualquer pessoa. Esse reconhecimento, não é esse reconhecimento, essa visibilidade vai fazer as pessoas demonstrarem mais a importância daquilo que você carrega. Você vai ser mais bem tratado, vai ser mais bem cuidado. A questão do pregador, a oferta melhora, o atendimento melhora. Claro que melhora. Tudo melhora na vida. Ninguém vai te colocar mais para dormir debaixo de mesa, igual já me colocaram, para dormir debaixo de mesa. Ninguém vai te colocar para dormir em cima do púlpito, no meio de pedra, areia, cimento e cal.
Quer fazer isso? Por quê? Porque muda, né? E lidar com a bajulação daí. É isso que eu vou perguntar agora, né? Como lidar, por exemplo, você sobe o nível, você está vivendo uma outra realidade do seu ministério. Promessas antigas que estão se cumprindo agora. Qual é o cuidado que tem que ter agora? Com isso, com o toda essa cuidado é aquilo que bajulação? Salomão disse. Salomão disse que o homem é provado pelos elogios que ele recebe. E o pai de Salomão, o tal Davi, nesse mesmo capítulo 5 aí, quando o Irão foi lá e tal, diz assim, ó, e Davi entendeu que Deus era com ele, por amor ao seu povo. Eu já falei isso no outro podcast. Então, assim, entender que tudo que está acontecendo não tem nada a ver com você. Tem a ver com alguém que é mais importante que você. Quem? O povo de Deus. Então Deus tudo te que está usa por acontecendo causa na do povo. sua vida hoje é por causa do povo. É por causa do povo. Ah, a idade tá bom, a idade... É por causa do povo. Por causa do povo. Você é bem resolvido com isso. Eu sou bem resolvido. Você andou comigo ontem aí, você deu, nossa, obrigado, irmão. Você, cara, Tranquilo. bem resolvido essas coisas. Não piro cabeção. Eu sei, sabe por quê? Eu sei que não tem a ver, não é sobre mim. Por exemplo, você nunca vai ver bisturi dando entrevista. Nunca vai ver curativo dando entrevista. Nunca vai ver tesouro dando entrevista. Por quê? Eles são só instrumentos. Né? Ninguém elogia a garrafa, elogia o conteúdo. Verdade. Não é sobre o receptáculo, é sobre o que está dentro. É sobre o que você Então tem para dar. essa falta de maturidade para entender isso foi o que destruiu muitos ministérios de homens bons, né? Muita gente. Destrói até hoje, né? Eu tô bombando, hein, irmão? Tô arrebentando. Pá. O cara saiu daqui, atravessou o Paraguai, já mete o conferencista internacional. Entendeu? Tá aqui do lado aí. O cara já fez o curso base de teologia, já dá na conta, já mete o anelzão de baixa de teologia. Quando ele bate no púlpito, o anel amassa. Né? O anel fica amassado, a pedrinha voa. Entendeu? Então, cara, tem que ter pé no chão. Não é sobre isso. Isso Entendeu? passa Não é também, sobre né? isso. É nuvem. Isso é uma nuvem. Tem um time. Entendeu? Tem um time. Tem que saber usar, Cara, aproveitar. de novo. A Bíblia diz que Davi saiu para uma guerra e o gigante foi lá lutar contra Davi e diz assim, ó, e Davi se cansou na batalha. Por quê? Ele não pegou o time. Não era mais para ele lutar. Aí Isbenob falou assim, ó, o senhor fica aí de boa aí, nós vamos lutar, porque a lâmpada de Israel não se apague. Então, assim... Passou o tempo. É o seu time, cara. O maior problema da vida hoje é que nós não temos condição de entender, nós não temos discernimento sobre tempo e propósito. Essas duas coisas trabalham junto. É só ler Eclesiastes 3. Tempo e propósito. Há um tempo determinado para todas as coisas e um propósito. Aí você lê Josué 13. Disse Deus a Josué, Josué, você está velho. Isso é um tempo. E há muita terra para conquistar. Isso é um propósito. Ele perdeu o time e não conquistou o que poderia conquistar. Poderia ter conquistado mais, igual Jeozadak lá. Jeoás, quando Eliseu falou assim, ó, lança as flechas aí, fere a terra. Ele falou, 1, 2, 3. Eliseu disse, você perdeu o time. Se você tivesse ferido 6 vezes, você teria matado os assírios de uma vez. Como você feriu 3, aí feriu só 3 vezes. Tem que ter essa noção do time, né? Tem que ter o time, cara. Tem que pegar o time. Por exemplo, agora é o time. Hoje é o meu time, é o meu tempo. Esse é o meu momento. E tem que viver isso aí. Se eu não entender esse momento, vira nuvem. Passa rápido. Voa. E aí já era. E tem gente querendo viver dessas glórias passadas, né? É, tem porque- muito cara que É que tem muito perdeu cara. o time, é né? que tem muito cara que dorme Josué e quer acordar Moisés, né? Entendeu? Ele não entendeu o processo, né? A construção. Não. O cara dorme Josué e quer acordar Moisés. Ele acha que daí. Que ele é o. Não é, irmão. Dá uma seguradinha na emoção, não é. É o time, né, cara? Você tem que saber. Mas assim, esses caras que perdem essa noção do time, do tempo, às vezes se corrompe muito fácil. Será que, como você disse, tem que ter. A igreja tem que ter esse reconhecimento pela pessoa, pela visibilidade, por tudo. Ok. Mas a igreja não pesa a mão às vezes? Não cria ídolos? Não faz desse cara um popstar? Isso não gera um problema também? A igreja pode fazer, você que não pode aceitar. É como não aceitar? Claro que isso vai gerar um problema, porque aí Deus vai tirar esse cara da rota para preservá-lo. Deus O preserva a próprio igreja. Deus vai tirar esse cara. Tira. Deus preserva a igreja. Por que Deus não permitiu o corpo de Moisés ser achado? Ele seria idolatrado. Com certeza. Então Deus tirou Moisés da rota. Tá, eu vou te tirar aqui, você chega até aqui, vem para cá, eu enterro seu corpo, sepulto, ninguém acha. Senão nós vamos ter aí na igreja, eu sou Moisés. São Moisés. É. Mas a igreja faz isso talvez na pureza, no reconhecimento. O cara é homem de Deus, e querer ajudar, abençoá-lo, reconhecer? Ou existe algo maligno, mais pesado, espiritual sobre isso? Cara, desde que inventaram fã-clube evangélico, eu detesto esse negócio de fã-clube. Ah, fã-clube do cantor não sei o quê, fã-clube do pregador não sei o quê. Pra mim isso é idolatria. Tem esse negócio Entendeu? mesmo, né? Pra mim é As idolatria. fanpages aí do Facebook. Pra mim é idolatria.
Agora, a igreja precisa ter o cuidado e ser ensinada a não idolatrar ninguém. Você sabe por quê? Porque acontece um negócio muito perigoso, Danilo. Nós começamos a tratar esse tipo de gente, tratar o Carlos Eduardo como voz profética. Meu Deus, é uma voz profética como... Então, esse cara sabe ter resposta pra tudo. Beleza. O dia que eu precisar de ajuda, eu não vou ter. Por quê? Lembra quando morre... Eu falei isso, vou repetir. Quando morre Absalão, Davi sobe, chora e grita. Joabe sobe lá e faz... Desce daí! Pode chorando, rei! Todo mundo tá lá embaixo! Por quê? A imagem que aqueles soldados de Davi era de um cara de 17 anos que tinha acabado de matar um gigante. A imagem ainda estava na mente deles. Então as pessoas têm de você uma imagem e se você vacilar, cair, pecar, errar, acabou. Acabou pra você. Acabou. Por isso que muitas pessoas se desviam, porque elas estão focadas no que elas pensam que você é. Elas criam uma imagem na sua cabeça de algo que elas pensam que você é. Isso chama-se a maldição da expectativa, que é o que Jeremias diz, maldito o homem que confia no outro homem. Não é pecado confiar em alguém, é pecado colocar toda a expectativa em alguém. De que aquele alguém é o cara, que aquela pessoa nunca vai te decepcionar. Se a pessoa nunca vai falar um palavrão, não, eu não consigo imaginar essa pessoa caindo. Cai. É verdade. E cai. Por quê? Cara, porque nós somos humanos. Tratar homens de Deus como heróis é um perigo. Entendeu? Você quer ver? Coisa básica. Quando a gente assistiu o último filme da Marvel, lá dos Vingadores, cara, quem não ficou decepcionado com a morte da Viúva Negra? Quem não ficou decepcionado com a morte do Tony Stark? Ah, pô, agora acabou! Acabou agora os Vingadores. Não acabou, continua. Só morreu um herói. Entendeu? É verdade. Só morreu um herói. A história então, continua. A história né? continua. Então, se eu amanhã cair, Deus me guarde disso, cara, a igreja continua, a história continua. É verdade. Entendeu? Ah, caiu o líder, a igreja continua. E a gente vê isso Da história, cara. A igreja sempre foi assim, né? Sempre foi. A gente vê todos os dias escândalos de grandes homens de Deus, homens que nós conhecemos, inclusive nós comentamos sobre isso, pessoas que eu tinha aquele respeito, admiração pelo ministério, pelo nome, caíram. Mas se você vê a igreja hoje, tá de pé. Agora, tá viva. Responde, ó, pra você ter a mentalidade da pessoa. Tem um cara aqui, Hunter Gray. O ministro de Jeová que tenta ser popular ainda não entendeu o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo te faz popular. Faz popular. Jesus disse, vão e divulguem o meu nome. Cara, o que é isso? O evangelho de Cristo te faz popular. A sua fama vai crescer. Por que você é popular? Porque você vai fazer as obras que Jesus fez e vai fazer maiores ainda. O problema não é ser popular. O problema é você pirar o cabeção com a popularidade. E achar que você é o que O problema não é, né? é você chegar e começar a fazer contagem igual Davi. Aí o profeta vai lá e fala assim, vem cá, ó, Deus manda falar pra você assim, ó, eu te tomei de trás das ovelhas malhadas, engrandeci teu nome, te dei um nome que só os grandes têm na terra. Baixa a bola, não precisa contar ninguém, você não é dono de nada. Então para fazer contagem. Ser popular é consequência. Não tem como luz se colocar debaixo da cama. Não dá pra esconder uma cidade atrás de uma montanha. A fama vai acontecer. Vai acontecer. Como você vai lidar com ela é outra coisa. Não era assim que Deus fazia no Antigo É Testamento. lógico que- Quando o cara não conhecia ele dizia assim, eu sou Deus de Abraão, de De Isaac Isaac e e de Jacó. Jacó. Você tem uma referência, tem um famoso que me seguiu, então é aqui. Entendeu? Então Deus se utilizou disso. Deus se utiliza da fama do Então homem, você né? achar que o cara que é popular não conheceu realmente o evangelho. Não, o cara conheceu o evangelho. A ponto dele não ser nada e Deus fazer dele um nome expressivo. E ele entender que foi Deus que fez Que não é ele. Deus não engrandeceu Abraão. Engrandeceu Abraão. Se tu uma bênção, se tá, eu vou te dar. Então, esse tipo de fala. Ah, o cara que se engrandece não entendeu. Não, o cara entendeu. É que tem os dois extremos, né? Tem um cara que critica isso, a fama, e fama vai ter. Os homens de Deus foram famosos, e são famosos até Neemias hoje. 2:20, cara, o Deus do céu nos dará o sucesso. E são famosos até hoje, né? Nós falamos de homens da Bíblia que são conhecidos até os dias de hoje. É fama. Exatamente. Isso é fama. E tem o extremo, né? Do que nós estávamos falando, da idolatria. Então tem que ter o equilíbrio, né? Tudo na vida tem que ser isso, né? O equilíbrio. É lógico. Por exemplo, eu vou citar um assunto aqui que nós citamos hoje. Vou citar de novo. Eu vi muita gente criticando o bispo Samuel Ferreira. Não, a crítica não deve ser ao bispo. Ele não pediu pra ninguém beijar a mão dele. Se beijar a mão dele, alguém quis beijar, e ok. A crítica não é feita a ele. Agora, ele precisa tomar cuidado que, com ele como uma referência, nós podemos perder a referência que ele é. Não que ele vá pirar o cabeção, porque ele tem maturidade para não pirar. Eu acho que ele não pira o cabeção com Não, essas não coisas, pira, não pira. Agora, a igreja precisa ter inteligência de não querer idolatrá-lo. Ele é um homem de Deus, um líder
escolhido por Deus. Aí eu fiz a pergunta hoje no podcast mais cedo. A gente critica alguém que beijou a mão dele. Mas por que a gente não critica o pastor Zé Wellington que beijou a mão do político corrupto que é o Kassab? E aí? Então a gente precisa ter dois pesos, duas medidas? Eu prefiro beijar a mão de um homem de Deus Com certeza. do que beijar a mão de um corrupto. Porque quando você beija a mão de um político corrupto, você está dizendo que é assim, que você está se vendendo. Você anunciou para os seus liderados que você está se vendendo àquela autoridade política corrupta. Entre beijar a mão de um homem de Deus e de um político, ficar com a do homem de Deus, mas a gente tem e esse é um problema, que a igreja brasileira, ela virou idólatra de político, cara. Principalmente da direita. Se o cara é de direita, ele pode ser vagabundo, pilantra, prostituta, pode ser o que for. A igreja vai passar pano pra esse cara, só porque ele é de direita. O Bolsonaro não participou, o Bolsonaro não pode participar da hóstia da Igreja Católica porque ele é divorciado. Mas fizeram uma ceia pra ele em Brasília, o João Henrique Palharim, Marco Feliciano, uma galera lá dando ceia pro Bolsonaro. E o Bolsonaro é declaradamente católico. Ele fala isso, sempre falou isso. Mas os caras tratam o Bolsonaro... Consagrou o Brasil a Nossa Senhora, né? Os caras tratam o Bolsonaro como um homem de Deus. O Bolsonaro não é um homem de Deus. Como Ciro também não era um homem de Deus. Foi alguém usado por Deus por um tempo. É isso aí. Então a gente não pode confundir. Mesmo Deus chamando o Ciro de ungido. Ah, mas então Deus chamou ele de ungido não é homem de Deus? Sim. Porque Deus colocou sobre ele uma unção específica para aquele momento para libertar Israel. Isso não faz dele um homem de Deus. O senhor é um homem de direita, já se posicionou sobre isso. O senhor acha que a igreja pesou a mão sobre o Bolsonaro? Demais. A igreja cultuou o Bolsonaro, esqueceu de cultuar a Deus. Até hoje, né? A igreja preferiu o mito do que o Cristo. Gritava assim, mais mito do que Cristo. Se você sair da cadeia hoje, se candidatar, vai acontecer a mesma coisa. É por isso que Deus não vai permitir. Por isso Deus não vai permitir que ele seja candidato mais. Eu vi o pastor Otônio de Paula falar aqui. Ele disse o seguinte: se nós acreditamos que Deus colocou o Bolsonaro no poder, então nós temos que entender que foi Deus que tirou o Bolsonaro do poder. Porque se Deus te coloca no poder e o sistema consegue te arrancar de lá a hora que quiser, então não foi Deus que te colocou no poder. Não, Deus pode te colocar no poder, você pode perder o poder. Você acha que ele perdeu o poder? Não foi Deus que tirou o Bolsonaro? Não, eu não acho não. Eu acho que o Bolsonaro saiu de lá porque por erros políticos dele. Por exemplo, o Tony de Paula é um cara que não tem moral nenhum pra falar do Bolsonaro, porque ele não tem moral. O Tony de Paula, ele não tem moral nenhuma. Ele mandou um áudio, aí sabe mandar bem. Ele não tem moral nenhum pra falar de direita e de esquerda, porque ele não sabe o que ele é um sem caráter como político. Ele veio aqui, falou um monte de coisa do Bolsonaro, depois tava lá. E outra coisa, o cara que chama a gente de esquerda de irmão, eu não tenho nenhum irmão que seja a Deus de verdade que seja de esquerda. Porque se você é de esquerda, você não é, irmão, você não é cristão. Um cristão. Não é cristão. Chama de crente de esquerda não pode ser irmão? Não, meu não. Pode ser de quem ele quiser, meu não. Mas então, o senhor tá me dizendo que um cara que serve a Cristo e decide votar na esquerda... Ele deixou de servir a Cristo e virou de esquerda. Uma pessoa que vota... Ele deixa de servir a Cristo na hora. Então isso condiciona a salvação desse cara. Lógico. Você acha que se eu for conivente com aborto, eu vou pro céu? Eu não acredito. Se eu for conivente com casamento de pessoas do mesmo sexo, eu vou pro céu? Não. Se eu for conivente com alguém que é contra a família tradicional, eu vou pro céu? Não. Então pronto, irmão. Mas tudo isso é a esquerda. E tudo... eu não voto na esquerda, voto no Lula. Deu na mesma, porque o Lula também já se posicionou contra a família tradicional. É só ver aí. Ele falou que esse negócio da família tradicional tem que acabar. Ele falou. Então, o cristão não, como o senhor está dizendo, um crente de esquerda, esse cara já está colocando em risco a sua própria salvação. Se ele for de esquerda, ele já aceitou tudo que a esquerda tem. Aborto, casamento de pessoas do mesmo sexo. Aceitou tudo isso aí. Vem no pacote. Vem no pacote. Mas eu voto no Lula. Então, se você vota no Lula, que é alguém que tem as mesmas mentalidades e que é o chefão do Fórum de São Paulo, e que já falou publicamente, pode caçar aí. O Lula falou que é contra a família tradicional. Ele falou, tem vídeo dele aí no YouTube. Falando. Agora, mas eu continuo votando no Lula. Eu não estou pedindo pra você não votar no Lula. Só não é irmão. Estou dizendo que... Mas, tá. Então hoje, o posicionamento de um cristão deveria ser à direita. O posicionamento do cristão deveria ser um posicionamento coerente. Tá? Quem é mais simpático às coisas que Deus aprova são os conservadores. Que eu também não me iludo muito com a palavra conservador. Por exemplo, Zezé de Camargo é conservador? Se ele fosse conservador, não tinha traído a mulher dele, não tinha traído a Zilu pra ficar com a outra moça lá. Então não é conservador.
Ah, o cara lá, eu não sei o que, é conservador. Ah, acredita em Deus. Então, o Pavinato é conservador. Diz que é conservador. Tá? E até fala besteira que Paulo era homossexual a pretexto de querer que haja uma aceitação da vida pregressa que ele vive. Não, Paulo não era homossexual. E a gente vai querer ficar caçando assunto para querer justificar. Então, assim, são os caras que são simpatizantes da direita. Não quer dizer que são cristãos. E nem conservadores de verdade. E nem conservadores. Ah, o Bolsonaro é conservador. Se fosse conservador, não tinha casado com a Michelle. Tinha continuado com a mulher dele. Então, assim, como é que classifica um cara de fato, um conservador cristão? Porque, assim, tem muito cara aí que se diz cristão, que agora virou moda, né? Cristão conservador. Mas você vai ver o histórico do cara, a conta não fecha. Então, pronto, vê o histórico. Como que se conhece... Um conservador. Como que se conhece o fruto? Como se conhece a árvore? Pelo fruto. Então pronto, vê os frutos dele. Pega o Antônio de Paula. Esses dias desceu a lenha no pastor Silas Malafaia porque o Silas Malafaia falou palavrão. Tem um vídeo dele na internet, ele falando na casa dele, ouvindo o Zeca Pagodinho falando palavrão. Que na verdade nem foi um palavrão do Silas assim, não, né? Não, Para o carioca... Normal. É normal. É igual falar caraca pro carioca, é normal. São coisas culturais lá da região deles. Então assim, aí você pega ele. Aí você pega um cara que é conservador. Ah, eu sou conservador. Tá bom, Antônio de Paula, você é conservador? É, por que você tira foto com o Zé Dirceu? Mas não poderia tirar? Não, irmão. Luz e trevas não dá pra misturar, né? Se você tira foto do lado de um cara desse, pra mim você é conivente com tudo que ele pensa. Você imaginou eu tirando foto com... Vamos lá, você tiraria foto com o Neymar? Tiraria foto com o Neymar. Mas você é conivente com tudo que o Neymar faz? Não, mas a diferença do Neymar é que não é questão política. O Neymar não tá ali defendendo uma pauta política. O Neymar não tá dizendo que é a favor do aborto. Não. O Neymar é uma figura pública. E não a figura política que distorce tudo e que é ladrão como o Zé Dirceu é. Que é a cabeça pensante dessa esquerda maldita que tem no Brasil. Há uma diferença. Uma diferença. Qual o crime do Neymar? Nenhum. Crime não. O Neymar é mulherengo. Ele tá com a mulher lá, tal. Mas qual o crime dele? Nenhum. Eu tiraria uma foto com o Neymar? Tiraria. Tiraria uma foto com o Bolsonaro? Tiraria. Tiraria uma foto com o Magno Malta? Tiraria. Que são caras que se encaixam, tiraria uma foto apesar de tudo, se encaixam mais com tiraria uma foto com um ator? Tiraria. Tiraria. Agora, tiraria uma foto com o Wagner Moura? Não. Por quê? Capitão Nascimento? Não, porque com o Capitão Nascimento eu tiraria. Com o Wagner Moura, não. Porque qualquer cara que tem uma mentalidade... Cara, a Bíblia diz que você não pode receber... discurso babaca. A Bíblia diz que você não pode saudar essa gente. Joãozinho falou, discípulo do amor. Não é pra você nem saudar. Quanto mais tirar foto com essa gente, cara. Ah, o senhor tá assistindo o Corinthians, o senhor falou que tira foto com o Neymar. E o Neymar... O Neymar é uma figura pública. Então, assim... E ainda é de direita, né? O Neymar é contra o... ele é de direita. Eu não vou falar que ele é conservador, não. Não dou querendo essa falácia. Mas é de direita, bolsonarista. Mas é de direita e tal, acredita em alguns princípios que a gente acredita e tal. Então, assim, agora o que não dá é nós nos fantasiarmos nos travestirmos, e essa gente se travestir de direita sendo de esquerda. Como foi Joyce Hasselman, como foi Kim Kataguiri, como foi Alexandre Frota. Mas sabe que a gente não é muito... inocente, esses caras rapidamente conquistam o coração da igreja, cara. A gente dá o altar. Pastor, é que assim, ó, eu sou novo, tenho só 29 anos, mas eu venho do Pará. O senhor conhece o meu estado muito bem. Rapaz, pra subir no altar uns anos atrás, era um BO. E hoje a igreja dá de mão beijada o altar pra esses caras. Será que a gente não é muito inocente com essas coisas? Demorou tanto entrar a política dentro da igreja, que quando entrou a igreja... A igreja não é inocente, a igreja não tem discernimento. É falta de discernimento. De duas coisas. Ou a liderança não discerne, ou a liderança é conivente. Eu acredito que é mais conivente do que discernimento. Por quê? Porque essa liderança que temos hoje, ela anda de acordo com que a onda vai. Se o Caiado falar que é de direito conservador, a igreja apoia o Caiado. Cara, uma igreja que apoiou a Dilma, eu tenho muita... E apoiou o Lula no primeiro mandato. Eu tenho muita resistência com qualquer pastor que já apoiou o Lula e hoje bate no Lula. Eu tenho resistência. O senhor tem essa dificuldade? Eu tenho. Mas o Lula não enganou, entre aspas, enganou todo mundo? Não, porque o Lula sempre foi o que foi. Era esse só ler a história dele. O discurso do Lula sempre existiu? Irmão, é só ver a história dele. Só ver o que o Lula fazia quando ele supostamente trabalhava. Só ver os movimentos do Lula antes de todas as eleições. O Lula de 1988, 80 e poucos, quando ele concorreu
com os outros caras aí, Collor, não sei mais quem. É o mesmo Lula, cara. Mesmo Lula, não mudou. Então, esses pastores que apoiaram o Lula no passado e que hoje batem no Lula... A tese é o quê? Ah, mas é que até lá, naquela época, o Lula não tinha nenhum crime. Não tinha nenhum crime, mas já tinha uma péssima índole. Ele já falava sobre muitas coisas que eles batem Tudo hoje. que ele fala hoje. Vê os debates dele com o Enéas, o que o Enéas rebatia do Lula, Então, que naquela época era louco. o que leva essas lideranças evangélicas tão importantes mudarem de uma forma tão radical assim? Eles mudaram, eles sempre foram o que foram. Só não tiveram a oportunidade Eles só de manifestar. dançam conforme a música, é É isso? lógico. É uma liderança dúbia. Então, como cobrar do povo se a liderança, os representantes do povo agem assim? Você não cobra do povo, você deixa Deus cobrar do líder. Até que Deus levante pastores segundo o seu coração. Esse negócio de Deus cobrar o líder, é Deus que trata diretamente com o líder? Não é uma autoridade, Deus não fala com a igreja, Deus fala sempre com o líder. É Com o o anjo líder, da né? igreja. Deus falou assim, Moisés, o teu povo pecou. Josué, levanta tu e esse povo atravessa o Jordão. É sempre com o líder. A quem muito é dado, muito é cobrado. Eu tô te perguntando isso porque assim, ó, a gente viu os casos, inclusive aconteceu agora, é público isso aqui, aconteceu no Pará. O pastor Samuel Câmara trocou um pastor, tirou um pastor de uma congregação e a igreja fez protesto dentro do templo, filmando, fazendo aquela coisa toda e parece que isso virou muito comum. Qualquer decisão do líder, a igreja reage assim, cobrando, fazendo protesto e tal. Você acha que isso é uma atitude saudável para uma igreja? Será que a igreja, por conta dessas páginas, por conta de tanto escândalo, por conta de tanta coisa, a igreja não está perdendo essa noção de que é Deus que trata diretamente com o líder? Que é Deus que trata a liderança? Vou responder um imbecil chamado Jefferson Penteado Silva 40. Assim, é que é duro responder um cara desse que só o nome que ele coloca já é o nome de um cão, né? Jefferson Penteado Silva 42. Esse zoiudo está falando asneira. Está se contrapondo direto. Daí pra lá, pastor internet. Não sabe escrever. Acho que é sai pra lá, pastor da É um internet. analfabeto. Tão analfabeto que apagou o comentário, né? Devia ter deixado aqui. Né? Porque gente da sua estirpe, a gente rebate assim com muita calma. Porque pessoas do seu nível é só uma testa oleosa achando que é uma mente brilhante. Onde estávamos? Não, eu tava perguntando sobre essa questão, né? De a igreja fazer protestos por conta de decisões do pastor, igual aconteceu com o pastor Samuel Câmara lá em Belém. Virou comum. E você falou, Deus trata com a liderança. Deus age numa situação dessa. Será que a igreja não está perdendo a noção por conta de tantos escândalos? Filmar, fazer protesto porque o pastor tomou uma decisão. Não seria um erro da igreja agir dessa forma? Vou responder você. O 68689696. Você é muito imbecil, não merece nem um tapa na orelha. Eu não tiro foto com esse pastor Carlos, abandonou os filhos todo errado, quer ser esse bichão. Irmã, a senhora acha que eu me daria o desfrute de tirar uma foto ao seu lado com um ser energúmeno como você? Pra você hypar as minhas custas? Depois você traga aqui pra mim as provas que eu abandonei alguém. Traga aqui, tá? Gente do seu estirpe, hoje eu vou rebater esses canalhas de plantão, essas pessoas imbecis, que não arruma uma louça pra você lavar, uma casa pra você dar, uma faxina pra você fazer, um dinheiro pra você ganhar. Porque uma pessoa que é guiada por falas de imbecis, em sites de fofoca, é no mínimo inescrupulosa como é essa raça. Se a senhora trouxer alguma prova que a senhora e qualquer um desses fuxiqueiros de plantão trouxer alguma prova aqui do que a senhora está testando, eu venho aqui publicamente e peço perdão. Então, mantenha-se na sua posição medíocre, como ser energúmeno que você é. Responde, eu tô assim, na lata, é corte Tramontina, vem do jeito que vem, vai. Tá, você acha o quê? Né? Sigo Jesus e tiro foto só com ele. Ah, então como você tira foto com Jesus que é espírito ou débil? Tira uma foto com Jesus e mostra pra mim e posta. A senhora vai ganhar milhões. Ser angelical. Tira foto com Jesus e poste com ele. Ai, santa do pau oco. Eu só tiro foto com Jesus e posto com ele. Porque não nos abandona. E não tem partido. Manda amar todos. Não somos juízes para julgar ninguém. Eu sou juiz e eu julgo porque tá na Bíblia. Como você é uma analfabeta bíblica e teológica, aí você não pode julgar ninguém. Até porque você não tem conhecimento nenhum para julgar nada. Não sabe nem discernir se o buraco do seu nariz é para cima ou para baixo.
Vamos voltar ao assunto? Quanto ao pastor Samuel Câmara e a tirada dele, não, aquilo ali não foi o ato da igreja. Aquela igreja não era a igreja do pastor Samuel Câmara, já nem era mais a Assembleia de Deus da DOCA. Aquela igreja foi uma igreja corrompida por um corrupto, divisor e desleal que rachou a igreja e montou uma igrejinha, que era do tamanho do ministério dele, por isso que chama Casinha Church. Então aquela não era a igreja que o pastor Samuel Câmara pastoreava. Que a atitude da igreja já revela que não... A igreja de um usurpador, de alguém que usurpou o poder. Mas isso está muito comum. O pastor toma qualquer decisão administrativa e o povo reage assim hoje. Filmando, protestando, mandando para páginas e tudo mais. Como o senhor disse, não é Deus que trata com a liderança? Não pesa sobre a igreja fazer atitudes assim contra um líder? Cara, eu vou dizer uma coisa pra você. Uma vez que você rebela, isso serve pro irmão lá que dividiu a igreja. Uma vez que você rebela, isso é um pecado contra a autoridade de Deus. Quando você peca contra a autoridade... Ó, quem pecou contra a autoridade se manteve bem? O querubim ungido pecou contra a autoridade de Deus, pecou contra a autoridade de Deus, deu no que deu. Corá da Temirão pecou contra a autoridade, deu no que deu. Saul pecou contra a autoridade, deu no que deu. Absalão pecou contra a autoridade, deu no que deu. Qualquer um que pecar contra uma autoridade constituída por Deus, daí dá ruim. É por isso que orar pelas autoridades é o princípio bíblico. Orar pelas autoridades não é orar para o Lula continuar governando. É orar para que Mas deveria orar pelo poder. Lula. Lógico que deveria. Como qualquer outra autoridade. Como qualquer autoridade. O Lula é uma autoridade. Ele é corrupto, ladrão. Ele é uma autoridade. Eu vou dizer para você o quê? O meu dever como cristão é orar pela autoridade. Por qualquer outra. Eu gosto do Lula? Eu não. Mas me interesso por ele. Pastor, pela alma dele. A gente pode não estar vivendo dentro de uma bolha de achar que tudo no governo do Lula é ruim, quando na verdade coisas boas podem estar acontecendo e a gente vive refém disso. Se é Lula, se é PT, tá destruindo, tá acabando com o país. Será que a gente também não tá dentro de uma bolha? Igual eles? Eu acho que a igreja precisa viver como igreja. Eu resumo tudo isso que acontece no Brasil a uma única frase. O mundo está ruim, o Brasil está ruim porque a igreja não tá boa. Se a igreja é sal que tempera, se a igreja é luz que brilha, qual o papel da igreja em tudo isso, cara? Como que a igreja tem se comportado como isso? A igreja é uma representante legal de Deus na terra. Então nós, como igreja, deveríamos fazer o que Elias fez. Elias falou para Acabe, você é uma autoridade que convoca, e eu sou uma autoridade que invoca. Convoca o povo e invoca Deus. Aonde que a igreja tem se posicionado como alguém que invoca Deus para que esse espírito de corrupção seja expulso do Brasil? Para que esses homens que são... corruptos, líderes sejam destituídos. A igreja tem que orar. A igreja tem que ter um posicionamento espiritual. Porque tudo que nós estamos vendo no Brasil não é só política. Há uma guerra espiritual envolvendo isso. Isso é verdade. Há uma guerra espiritual. Há um anseio de um declínio da igreja. Porque agora tem pastor, agora o pastor sai com a nora e o filho sabe, pastor vai no show do Jorge Mateus e tal, e fala, eu gosto de vários tipos de música, mas é um pastor antes de ser um político. Eu tô falando que é pecado? Eu tô falando que você não deve se expor. Eu tô falando que você não deve se expor. Sabe? E por quê? Porque a gente vive numa linha tênue entre o fracasso e o sucesso. Entre uma igreja bem-sucedida e entre uma igreja que é luz e uma igreja que passou a copiar o mundo e fazer o que o mundo faz e agir como o mundo e fizeram dos altares um palco político para comícios. E quem a igreja apoia é obrigado a votar. Então a igreja tornou isso. Então, ao invés da igreja ficar discutindo direita e esquerda, a igreja deveria voltar à sua missão, à sua essência. A igreja deveria voltar ao que ela sempre foi. Você viu Pedro discutindo sobre Herodes, sobre não sei quem. Não, nem cara. Cristo fez não, isso, né? Você viu os caras batendo lá em Diocleciano, em Constantino e não sei o quê. Não! Cara, a igreja sempre se posicionou como igreja e sempre protestou contra o pecado. Quando João Batista se dirigiu a Herodes, ele não se dirigiu de forma política. Ele disse, você é um pecador, você casou com a mulher do seu irmão, você é uma raposa velha. Havia uma autoridade na fala dele. Será que nós, como cristãos, estamos tão dispostos a protestar contra o que está acontecendo no Brasil a ponto de sermos presos e mortos como foi João Batista? Que tipo de igreja nós somos? Que tipo de pregador eu sou? Que tipo de pastor eu sou?
E eu não aponto os outros lá. Esses pastores, nós, igreja, nós fazemos igreja. parte disso, né? Como nós, como igreja, nos comportamos? Qual é o nosso papel como igreja? Protestamos, tá tudo certo. Como cidadão, a gente tem que protestar, né? Porque você não é só cidadão do céu, você é cidadão terreno também. Claro, e mas tudo isso como afeta cidadão você, terreno, eu fui várias vezes lá na manifestação, lá na Paulista. Mas e como cristão, o que eu tô fazendo pela mudança desse país? Eu tenho jejuado por esse país, eu tenho orado por esse país, eu tenho orado pelo Lula, eu tenho orado pelo Alexandre de Moraes. Eu não oro pra você, quero que morra. Não, tudo bem, você pode até querer que morra. Então, pelo menos não ora pra morrer. Mas ora, você tem que orar pras pessoas. Porque você não pode ter a ideia patética de que, eu quero que o Lula afunde. Cara, se ele afundar, vai ter um afundado também. Porque se o país afundar, a gente afunda junto, tá todo mundo no mesmo barco. Se você fizer, Lula, você tá no mesmo barco que eu vou furar aqui, você tá aí. Aí eu faço um furo pra água entrar e morre quem? Todo mundo. Ele é o piloto da aeronave. Eu vou lá e vou tirar o manche da mão dele e vou virar. Cai todo mundo. Então, ter inteligência, sabedoria para orar por ele como uma autoridade espiritual, tem que ter. Ele é uma autoridade espiritual. Como eu não achei nada de anormal, de absurdo, por mais que eu tenha as minhas divergências políticas com Lula, e nem tem divergência com ele. O que eu entendo? O bicho foi lá, deu a Bíblia e orou por ele. Mas não tá na Bíblia que é pra você orar pelas autoridades? Se o Lula ligar pra mim e dizer, tô na cama aqui, você vem aqui orar por mim, eu vou lá e oro por ele. Teria que ir lá e orar. É o seu papel como cristão. A única coisa que eu divirjo do bispo Samuel, com todo respeito a ele, é que ele deu uma Bíblia pro Lula. O Lula é analfabeto, então não vai ler. Só, mas o resto... Então, o que tá faltando pra igreja é acordar. O pastor Carlos Cardoso fala algo, muitas vezes eu acho interessante. É a igreja voltar ao arrependimento. A igreja faz jejum pelo Bolsonaro, pelo ir pro poder, mas não faz jejum de arrependimento. Então, o Washington Luiz diz que eu aceito o pecado de líderes que interessa. O pecado de quem que interessa que eu aceitei. Não aceito pecado de ninguém. Primeiro que eu não tô aqui pra aceitar pecado ou não aceitar pecado de ninguém. Agora, quando o imbecil fala isso, ele precisa se dizer qual o pecado que eu estou aceitando. Qual o pecado que eu estou aceitando? Eu sou amigo do pastor Fábio Pimenta, ele disse aqui que ele não ora pro Lula. Eu sou contra. Não orar pro Lula. Eu sou contra. Eu sou conhecido do apóstolo André, que veio aqui e falou que não ora pra quem ele diz. Eu sou contra. E bati veementemente. Como sou contra qualquer um. E já falei aqui de Samuel Mariano. Já falei de um monte de gente. Qual líder que me interessa? Não tem nenhum líder nesse país aqui que me interessa, seja evangélico ou não. Eu nem pago lasca pra líder nenhum pra pregar nas igrejas deles. Não faço questão nenhuma de defendê-los aqui pra depois ter uma agenda na igreja deles. Você me dê pregando na Debrais? Lá na Vigília? Não vou. Você me dê pregando na de Belém? Também não vou. Você é contra? Eu não sou contra eles. Mas não faço média aqui pra eles me levarem lá. Isso que eu tô dizendo. Vou falar bem do bispo Samuel Ferreira aqui pra ele me levar lá. Não tem um áudio dele falando bem de mim. Nem por isso eu fui lá. Já sou da Debrais. Não sou. Já rebati o pastor Zé Wellington aqui. Nem por isso. E já rebati o pastor Samuel Câmara de coisas que eu achei que eram pertinentes. Congrego com o filho dele, que é o pastor André Câmara. E pra mim não manda nada. Se ele gostou, gostou. Se não gostou, coma menos. E meu posicionamento é o mesmo. Não muda. Vida não muda. Eu não tenho que ficar fazendo média com ninguém. Por mais que é isso que você, esse cara que deve fazer, esse Washington aqui, deve fazer média com alguém, né? Deve ser um vendido, é mais um vendido, como sempre, e tá por aí. Está sem som, Léo, estão dizendo lá. Sem som, Léo? Não, acho que tá... Sei lá que hora que esse cara falou que tá sem som. Comenta aí, vocês estão ouvindo? Tá saindo bem aí o áudio? Acho que ficou sem som pra ele, que ele não aguentou ouvir as verdades. Não é possível. Muda o disco, pastor Edu. Não, muda você que tá atrasado, né? Não tá na época do disco, mas não, agora é Spotify. Não, eu acho assim que a gente vai... 2026 será um ano muito polarizado. Eu acho que 2026 será pior do que foi 2022. Principalmente pra igreja. Eu concordo plenamente sobre isso. A igreja voltar a essa essência. O senhor já falou várias vezes que não acredita num grande avivamento. Mas esse retorno da igreja, essas raízes, não seria um mover, um avivamento nesse sentido? Eu não acredito nesse avivamento aí que vai um monte que Deus vai levantar um mundaréu de gente e tal. Cara, isso não é volta ao avivamento. Isso é um gadareno. Imagina esse homem brigando com a esposa. Nossa, mas a senhora tem uma imaginação fértil, né? A senhora quer se meter até em briga. Eu não tenho esposa, querida, que tira foto com Jesus. Uma pessoa que tira foto com Jesus, irmão, deve ser internada. Ela não está no seu juízo perfeito. Agora, A igreja não tem que voltar ao avivamento. Tem que voltar, a igreja precisa de uma oração de arrependimento. Porque quando fala de avivamento,
existem pessoas que acreditam no avivamento naquela questão do mover, aquelas coisas que aconteceu na igreja há uns anos atrás. Mas esse retorno à essência da igreja, oração, palavra... É arrependimento. É um arrependimento. Que seria um avivamento para a igreja, não? Como diz o Fábio, como que o Fábio fala? É arrependimento de lágrimas. O Fábio usa esses termos assim. Avivamento de lágrimas e tal. É um arrependimento, cara. A igreja precisa voltar a essa prática. E a liderança tem que puxar o carro, né? Se a igreja voltasse a essas práticas, por menor que fosse, poucas pessoas, mas começasse esse movimento, você acha que mudaria muita coisa no país? Irmão, a igreja... Escuta aqui. Aí tem mundo assim, eu preciso entender que o termo igreja foi dado quando um grupo de pessoas reúne. Pessoas inteligentes entendem quando nós falamos igreja. Pessoas débeis querem questionar. A igreja de Jesus Cristo, não a Assembleia de Deus, a Universal, Deus é amor. A igreja de Jesus Cristo tem o poder de mudar a história desse país. Só a igreja de Jesus Cristo. E como a igreja mudaria a história do Brasil? Fazendo o que deve ser feito. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter aos nossos caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a terra. Isso começaria pela liderança. Exatamente. Só que como começar pela liderança, e boa parte da liderança beija a mão dos corruptos, como o senhor falou? Deus levantará pastores segundo o seu coração. Então o senhor acredita que Deus levantará pastores assim no Brasil? Acredito. Deus não destruiu o nepotismo. Só acha que foi... Deus não destruiu Eli e todos os seus filhos e levantou Samuel, que não tinha nenhuma origem sacerdotal, que nem deveria estar na rota do sacerdócio. Deus quebra protocolo e Deus não dá um filho porque Ana pede. Deus dá um filho porque ele precisa de um juiz, um sacerdote e um profeta. O senhor falou aqui que Deus dá fama, poder para o homem pensando no povo. Eu não gosto muito desse termo, mas o senhor se considera uma voz profética para esse tempo? Não. O senhor não se considera? Não, eu considero a voz profética o pastor Silas Malafaia. Ele é uma voz profética. Por quê? Pelo alcance dele. Eu não tenho o alcance que ele tem. Mas só é voz profética se for um alcance muito grande? Sim. Não pode ter alguém levantado o poder de forma regional? Eu não sou uma voz profética. Deixa eu dizer pra você como que eu me entendo. Eu não sou uma voz profética. Eu sou alguém que tem a oportunidade de falar o que muita gente gostaria de falar, mas não tem espaço. Ou não tem coragem. Ou não tem coragem. Então eu não sou uma voz profética. Eu sou... Mas isso não me caracteriza como uma voz para esse tempo? Não, eu posso ser uma voz para esse tempo. Eu não sou uma voz profética. Eu sou uma voz que entende que, por exemplo, o pastor Silas é uma voz profética para mim. O pastor César Cavalcante é uma voz profética. Né? Desde quando ele tá lá dando umas burdoadas lá em gente que se levanta contra a igreja, seitas e tal, ele é uma voz profética. Eu entendo como voz profética. E tantos outros que a gente poderia citar como voz profética. Eu não sou uma voz profética. Né? Eu não dou direcionamento ao povo de Deus seria, como um todo. Para as pessoas entenderem melhor o que é uma voz profética. Porque tem uma galera aí de Instagram, live. Cara, voz profética, pega o pastor Cisma Malafaia. Vamos aprovar o aborto. Ele se levanta contra. Seria essa voz de direcionamento. Vamos agora aprovar não sei o quê. Pastor Cisma Malafaia, opa! Ele vai lá e se posiciona. E é chamado para ir lá falar. Então ele é uma voz profética reconhecida e respeitada. Sim. Então eu não sou uma voz profética. Eu sou o eco da voz de alguém. Mas você, por exemplo, o pastor Silas está nesse escalão, ele é chamado, ele bate contra, ele luta, tá. Mas o seu alcance hoje aqui não abre a mente de muita gente aqui embaixo também? Não, meu alcance abre a mente de muita gente. Isso é fato. Coloca muita gente nos trilhos. E tira outras também do trilho, né? E tira dá pra ver pelos comentários do pessoal aqui. Pelos comentários. Mas como a gente consegue ver aqui, né? Porque Deus... As pessoas estão no nível tão acima que elas tiram até foto com Jesus. Elas conseguem tirar foto com Jesus. Mas eu me considero uma voz profética? Não. Eu considero uma voz de alguém que se opõe ao sistema. Eu sou alguém que se opõe... À igreja? Todo e qualquer sistema. Eu não sou opositor à igreja, cara. Eu sou igreja. Eu faço parte do corpo. Só acho que às vezes o senhor é mal interpretado nesse sentido? Tem cara que acha que o senhor é contra a igreja em si? Eu acho o máximo ser mal interpretado. Eu gosto de ser mal interpretado, porque é sinal que ainda há muito imbecis que não sabe discernir alhos de bugalhos, azeitona de acetona, pé de barato com serrote e nariz de porco com tomada. É só assistir. Qual foi o dia que eu falei mal da igreja? Qual foi o dia que eu falei mal da liderança da igreja? Eu não falo mal da liderança, da boa liderança da igreja. Eu falo mal da liderança corrupta que está sobre a igreja. Alguém fala assim, se quem fala fora não pode falar dentro. Não, por que eu falo fora? Porque não me deu a oportunidade de falar dentro. Porque se me der a oportunidade de falar lá dentro numa convenção, eu falo. Quer me dar a oportunidade de falar no público da igreja, eu falo. Por exemplo, eu estou há 2 anos na minha igreja e não prego na minha igreja.
Por quê? Não sei, porque eu tô reivindicando pregar lá. Não me faz diferença nenhuma pregar lá ou não pregar lá. Mas eu congrego lá, sirvo a Deus lá, estou debaixo de uma autoridade espiritual, que é o pastor André Câmara, o pastor Nayane Câmara, sirvo da Igreja de Cristo quando posso, dentro das minhas possibilidades local. Cara, mas para mim é muito diferente isso. Agora, o que a gente precisa entender, que servir uma igreja, congregar numa igreja, me faz parte do corpo de Cristo e da membresia desta igreja. Para fazer parte do mas corpo de não Cristo, mas não me faz conivente. Eu não sou conivente, não é porque eu tô lá que eles podem fazer ou alguém pode fazer o que acha que tem que fazer e eu tenho que abaixar a guarda e me fazer de cego. Não é porque eu tô lá que eu tenho que aceitar um adúltero que não é punido. Não tô falando do modo geral, tá? Não tô falando da igreja que eu gosto, do modo geral. Não é porque eu estou no ministério que eu tenho que aceitar o cara que é homossexual e lá, não, eu não posso falar nada porque eu estou aqui. Não, eu estou lá, o fato de eu estar em uma denominação não me faz Quer ser dizer que você concorda conivente. com tudo. Não, né? eu não sou conivente. Ah, então por que você não sai de lá? Porque eu posso estar lá sem me corromper. Daniel, Misael, Ananias e Azarias ficou na Babilônia, não comeram, não se contaminaram, não se dobraram e Daniel não deixou de orar. É isso aí. Agora sim, o senhor falou um negócio interessante. O senhor tá dentro O irmão fez uma boa pergunta. Alguém usava boné na Bíblia? Não, porque não vendia boné na época, mas eu uso e é da minha marca. E se o irmão quiser, compra. Mano, os caras têm... Você não estava em mim? Não. O irmão, um ser energúmeno, alguém usava boné na Bíblia? Não, porque boné é dos tempos mais modernos. Eles não usavam boné, não. E o irmão também não deve usar, porque não deve ter dinheiro para comprar um. Mas se quiser, eu posso te mandar um de presente. Depois você mandar um pix de R$40. Alguém que é o que falou custa aqui o boné. que o pastor Silas é uma voz política e não profética. É a opinião de cada um. Às vezes a voz profética também é política. Elias era uma voz profética, mas também não era uma voz política? Política. Daniel, Daniel não era uma voz profética, também não era uma voz política? José. Então, Não, eu disse... Aí o senhor falou... Sim, deixa eu lhe fazer essa pergunta aqui. O senhor falou que faz parte de uma igreja e isso lhe torna corpo de Cristo. Para ser corpo de Cristo, tem que fazer parte de uma igreja? você tem que ter comunhão com os irmãos, né? E necessariamente tem que fazer parte de uma denominação. Aonde estão os irmãos? Dentro das igrejas, dentro então, desses movimentos. você quando está junto, torna-se o quê? A igreja de Cristo. Fora da igreja, nós somos corpo de Cristo. Certo. Mas para você manter-se como corpo, você tem que estar o quê? Interligado, em conexão com a igreja de Cristo. Com a igreja, com os irmãos, em comunhão com os irmãos. Não dá para ser desigrejado e ser igreja. E fazer parte da comunhão. Porque um desigrejado não participa da ceia. Um desigrejado não participa do pão, não participa da... Eu dizia o pastor Zé Bruno assim, parte das pessoas que saíram da igreja e são desigrejados. Eu não os considero desviados, considero desigrejados. Saíram porque viram muita coisa errada no sistema. Ué, você viu muita coisa errada no sistema, você tem duas opções. Você sai de lá e vai para outra igreja, ou você permaneça lá e muda. O que te incomoda, você nasceu para mudar. Mas tem que fazer parte de uma igreja Ué. Né? para ser corpo de Cristo. Querer usar essa, com todo respeito ao Zé Bruno aí, que bate. Já vi tantos outros quanto ele, que bate, assim, bate, como se não tivesse ligado a nenhum sistema, né? O cara que fala que eu bato porque eu sou contra o sistema, ele tá ligado ao sistema. Todos estão ligados ao sistema. Não existe quem não esteja ligado ao sistema. Até os desigrejados têm um sistema. Tem o sistema de desigrejados. É. E os que após desigrejar também são parte do sistema. Por quê? Eles após desigrejar para receber o desigrejar na igreja deles. Me engana que eu gosto. Então, para ser corpo de Cristo, tem que ter essa comunhão. E hoje, para ter essa comunhão, tem que fazer parte de uma denominação, de uma igreja. Mais próxima, como diz o Fábio, procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Da Bíblia. E vai congregar. Congregar é muito importante. É lógico. Porque uma pessoa sem congregar, ela esfria na fé, meu irmão. Sabe o que eu falo? Eu falo sempre isso aqui. Não dá. Eu não consigo ver uma pessoa que não congrega espiritual. Você pode ver, não são espirituais. Não tem espiritualidade. Esses dias eu tenho uma moça assim. Eu tava aconselhando ela. Você tem que ir pra igreja, servir a Deus e tal, adorar a Deus na igreja, adorar a Deus junto com os irmãos. Mas não sei o que, eu peco. E se eu pecar? Se você pecar, você continua indo. Continua indo. Aí eu contei a história pra ela. Contei a história não. O que a gente vê quando você assiste esses National Geographic, ou Animal Planet, que as leoas, elas que caçam, né? Elas vão espreitando assim, ó. Quando elas vão pegar os gnus, elas fazem isso aqui. Elas fazem isso aqui, ó. Se todos os gnus correrem na mesma direção, é fracasso. A caça da leoa. Mas sempre tem um que sai. Que desvirtua do bando.
Esse que sai do bando é o que elas queriam. Elas vão afunilando para um sair do bando. O que a Bíblia diz? Que aquele que se isola busca seu próprio interesse. Então, quando você não está em comunhão com a igreja, não está indo na igreja, não está frequentando um templo, lá, indo adorar a Deus com os irmãos em comunhão, você se torna vulnerável. A chance de você ser tragado É maior. pelo inimigo, que ruge como leão ao derredor, é grande. Ó, ele tá aqui, ó. Você sai da... Opa, peguei. Entendeu? Então, é bom. Ah, mas eu pequei. Continue na igreja. Ah, eu fracassei. Continue na igreja. Ah, mas eu sou fraco. O crente mais fraco dentro da igreja é mais forte que todos os demônios do inferno. Porque a comunhão fortalece É esse lógico. crente. Você tá lá. Ah, eu pequei. Mas tá lá, Fica pede perdão, firme, permanece. Fica firme, arrepende. Ah, mas eu vou continuar pecando. Você vai continuar pecando porque nós somos pecadores, mas continua lá, servindo a Deus. Não continuar na prática do pecado. Mas continua. Não saia de lá, fique lá. Então, esse movimento do desigrejados é uma estratégia satânica. Claro que é, irmão. Porque ele consegue te tirar da rota, história vulnerável. Aí você consegue ver só o que tem de ruim na igreja. Não tem nada de bom. Inclusive, você consegue ver tanta coisa ruim que você é tão ruim que saiu de lá. Se você fosse bom, você tava lá dentro. Por que você saiu? Porque você é ruim também. Ah, isso aí ele quer ligar porque não aguenta a falsidade. E o falso também saiu junto, que era você. Porque você tinha tanta falsidade, por que você não falou contra a falsidade? Preferiu sair, porque você é falso tanto quanto. Existe uma influência, né? Porque assim, ó, a forma como o senhor fala, fica muito claro tudo, mas dá a entender que o senhor trata muitas coisas de forma mais natural. E tem gente que espiritualiza tudo, entendeu? É. Por exemplo, nós estamos em uma guerra espiritual, isso é fato, é notório. Pessoas estão sendo devastadas pela guerra, entre o bem e o mal, entre a direita e a esquerda. Existe uma guerra e uma influência diabólica por trás de tudo isso aí. Tudo que vem acontecendo com a igreja, certo? Como a igreja deveria se posicionar nesse sentido? Com discernimento, com busca, com clamor. Como a igreja deveria romper e vencer essa guerra? Que parece, olhando no cenário brasileiro, que em muitos momentos a gente está perdendo. Perdendo a guerra, perdendo a força, perdendo esse poder, perdendo essa autoridade, coisa que a igreja tinha antigamente. Antigamente, na minha cidade, eu sou cidade do interior, você conhece a minha cidade. O cara dizia assim, eu sou crente. Você fala, pô, ponta firme, isso aí é top. Hoje você fala que é cristão, em alguns lugares os caras zombam da Você é sua rechaçado. cara. A igreja não tá perdendo isso aí? A igreja está. Nós estamos perdendo a identidade. Estamos caminhando por uma perda de identidade muito grande. Consequência do que diz a Bíblia, por se multiplicar a iniquidade de amor estria, teremos dias trabalhosos, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, dando ouvido à doutrina de demônios, todas essas posturas. Mas eu devo olhar para isso? Não, irmão, eu tenho que ter uma metanoia, eu tenho que ter uma mudança de mentalidade. Nós temos a oportunidade de fazermos história, ó, quer ver, eu vou usar um termo aqui, ó. Do mesmo jeito que o Nicolas e o Pavinato e alguns outros políticos têm a chance de mudar a história do Brasil, politicamente, nós como igreja estamos tendo a oportunidade, nós mais novos, essa turma, temos a oportunidade de mudar a história da igreja no Brasil. Temos oportunidade. Nós queremos? Às vezes não, porque às vezes é mais fácil criticar. E o preço é alto pra isso, O que eu faço para mudar? Qual o preço que eu pago? E eu sei o preço que eu pago para falar o que falo. Para me expor como me exponho. Eu pago um preço, meu irmão. Os Tem um preço caras alto, ficam aqui sentados na internet me xingando. Olha lá, a irmã, não fale do Zé Bruno. Ele, na verdade, é da palavra. Ou seja, então, é intocável. É esse tipo de gente que é doente. Isolado os caras, esse tipo né? de gente é doente. Olha, não fala do Carlos Eduardo. Tudo que ele fala eu concordo. Então já é um problema. Porque toda unanimidade é imbecil. Né? Tudo que eu falo você tem que concordar? Não. Eu falei que ele não fala a verdade? Não. Mas eu discordo quando ele diz que os desigrejados são pessoas, não são desviados, são pessoas. Ah, não fala dele que ele fala a verdade. Que ele tem os caras andando com a camisa dele. Tá vendo como ele faz parte de um sistema? Um sistema que você não pode falar mal dele. Porque ele é o verdadeiro do evangelho agora. Que saiu da Renascer. O cara que ficou na Renascer. Esse é o do Renascer. Que agora é o verdadeiro. Então assim, alto lá. Não pode falar? O cara é intocável? A gente fala de Paulo, meu irmão. Eu falo de Paulo. Eu discordo de coisa que Paulo fala. O senhor falou algo aqui no outro podcast que eu achei interessante e rendeu muito, muita gente criticou. O senhor falou que não concorda com tudo que Paulo disse. Não. Mesmo estando escrito lá,
Paulo colocou, escreveu. A gente segue muito à risca tudo que Paulo falou. A igreja brasileira. A igreja. Você concorda, ou melhor, você discorda de coisas que Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu? Com certeza. Principalmente quando ele deixa um adendo falando assim, ó, isso digo eu, não Senhor. Então, pra mim, não vale nada o que ele fala. É a opinião dele. Não é bom, é bom que eu fique só. Quem falou isso? Paulo. O que Deus falou? Não é bom que eu fique só. Mas eu consigo que fique como eu. É a opinião de Paulo. Entre a opinião de Paulo e o que Deus falou, eu fico o que Deus falou. A opinião de Paulo pra mim não serve. Eu não sou imitador de Paulo, eu procuro imitar Cristo. Porque se você imitar muito Paulo, você vai fazer... E eu não tô falando que você não deve imitar Paulo. Ele falou, ser meus imitadores, como eu sou de Cristo, tá tudo certo. Mas esse mesmo Paulo, na primeira carta de Corinto, mandou pegar os irmãos lá e lançar lá, deixar pro Satanás pegar os caras. E sabia que tem gente que usa isso como doutrina? E na segunda carta ele foi e se retratou. Se retratou, viu que errou, né? Viu que errou. Então assim, eu gosto de Paulo? Gosto de Paulo. A igreja, tanto pentecostal como as igrejas reformadas, seguem a doutrina, os ensinamentos do apóstolo Paulo. Ensinados por ele. Eu descarto? Não, porque ele recebeu do Senhor o que nos ensinou. Concordo com ele? Muitas coisas. Discordo? Claro. Você dá pra mim que o cara tem que ficar só? Eu discordo, porque não foi o que Deus disse. Mas olha pra você ver como é lindo Deus. Paulo falou isso e Deus puniu Paulo? Paulo, vou te punir porque você deu a sua... Não. Não. E por que eu não posso discordar do Zé Bruno? E por que eu não posso discordar do que Paulo falou? Se Paulo discordou do que Deus falou? Não é bom que eu fique só. Deus falou. Vamos fazer uma editora. Paulo disse, é bom que todo homem fique como eu. Se você achar que não dá, você casa. Paulo, você foi contra Deus agora. Deus não falou isso, Paulo. Como que você ousa? É porque eu sou maior que Deus. Não, ele deu a opinião dele. Cara, Moisés discordou de Deus, cara. Ah, pastor, mas Moisés era Moisés, né? Elias, Moisés e todos os outros eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Moisés, vou mandar onde? Só pode ir, ninguém vai sair daqui. Eu não saio daqui, se o senhor não for. Mas eu tô mandando, pode mandar uma legião, eu não vou sair. E Moisés saiu? Não. E Deus, você tá bom. A minha presença. Moisés, aspas, deu conselho pra Deus. Deus, eu vou matar esse povo. E Deus, calma, vamos conversar. Se o senhor matar essa gente aqui, todo mundo das outras nações vai falar assim, nossa, que Deus é esse, hein? Tirou o povo de Egito e matou no deserto, que Deus, hein? Deus disse, vou matar, não. E aí? Não pode discordar de Paulo? Não posso discordar do Zé Bruno? Não posso discordar do Paulo? É que as pessoas têm essa visão de que tudo que Paulo falou é como se fosse uma verdade absoluta. Não, né? é que as pessoas não têm visão, elas só enxergam. É diferente. Eles têm olhos, eles não têm visão. Eles leem, mas não entendem, né? Não, eles nem leem. Eles dê um corte. Esse cara falou, você viu que eu tenho? Corte. Ah, eu dei, você deu, assistiu o podcast, assistiu um corte. O povo está alienado. O povo é maluco, meu amigo. É só você tirar pelos comentários da galera aí. Pastor, eu queria... O que eles estão comentando aí? Tô falando de tudo aqui. Acho que tem um grupo aí eu nem sei quem é esse cara. E ó, o baita, cara. Não sei quem pastor é. Zé, não sei nem se ele é pastor, mas prega demais. De onde é? São Paulo? São Paulo. Prega demais. A palavra dele é top, eu gosto de ouvir ele. Como gostar de ouvir o Paulo Júnior? Paulo Júnior. Gostar de ouvir o Paulo Júnior. Ah, minha sadeira é muito dura. Gostava de ouvir ele. Gostava, pelo menos sentava lá pra apanhar um pouco. Eu apanhava Tomar muito. uns tapas na cara. Às vezes eu queria ouvir um negócio mais pesado, eu colocava DVD dele. Mensagem dele. Pastor, eu queria mudando um pouco de assunto aqui, mas eu queria te perguntar um negócio que aconteceu lá no Goiás. Agora, em Itumbiara? Lá em Itumbiara. O caso do cara que matou os filhos e se matou e que descobriu uma traição e tudo mais. O que está acontecendo na internet é o seguinte, tem dois grupos. O grupo dos que estão defendendo o cara de alguma forma, não de forma direta, mas estão defendendo o cara, e o grupo da galera que está indo e querendo lixar a mulher, dizendo que a mulher foi quem causou tudo, com a traição dela. Não justificando, obviamente, que o adultério é uma coisa terrível, mas que ela causou a morte dos filhos com isso. O que o senhor acha? O adultério tem essas consequências trágicas. O fato dessas crianças... De tudo isso que aconteceu, que foi uma tragédia, é resultado do pecado? Vou responder com as palavras de Salomão. Provérbios 6, 32. Põe aqui, Léo, fazendo um favor. Provérbios 6, 32, 33. Provérbios 6, 32, 33. 6, 32, 33. 32.
Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não acalmarão. Então, o que o cara fez? Não perdoa a esposa, tentou transferir uma culpa maior do que ela já tem, que é a culpa do adultério, uma culpa maior, como matando os filhos, e tentando impor a ela a demência dele, o narcisismo dele. Porque quando ele, no auge da sua loucura, tenta se vingar dela, tirando a vida de 2 filhos e a própria vida, ele não se vinga, ele é um tolo. Porque Salomão disse que quando você quer se vingar, é como você tacar fogo na roupa e achar que não vai queimar seu peito. A vingança dele foi como? Foi expondo a ideia dele, melhor dizendo, era que matando os filhos e matando a si, ela carregaria uma culpa eterna. Vamos lá. Disseram, e eu não tenho informações corretas, precisas, que ela foi no velório com a mesma roupa que ela estava com o amante. Eu vi até uns casos aqui. Isso demonstra que há nela também algum distúrbio psicológico. Então tem agora, é uma família toda problemática. Agora, a perda dos filhos é provocada por quê? Pelo que Salomão disse. Por um marido enciumado que não aceitará recompensa. O que acontece quando há um adultério? Eu escrevi isso num dos meus livros. Primeiro, quando Davi adulterou, a vergonha não saiu de Davi. E Deus se encarregou de surrá-lo. Existem algumas coisas que a gente chama de diagnóstico do adultério. Primeiro, a marginalização de quem adulterou. Essa mulher vai ser marginalizada e culpada. Se os seus filhos morreram, a culpa é sua. Isso será o que a sociedade dirá. Segundo, perturba emocionalmente o casamento, a ponto de um homem matar os 2 filhos que ele amava e que os filhos também faziam declaração que o amava. Terceiro, endemoniza a cama e causa aversão sexual um ao outro. Salomão, os Hebreus diz que o seu leito não tem a mácula. E gente que interpreta a mácula como relação, como sexo anal. Isso não é mácula. Pelo menos não é o que o texto quer dizer. O texto quer dizer. O texto está falando sobre adultério. Então, quando você adultera, você macula o seu leito. Quarto, você desprotege, isso aqui é muito sério, sexualmente a vida dos seus filhos. Pais adúlteros tendem a ter filhos tomados por um espírito de prostituição. Pais adúlteros tendem a ter filhos com espírito de prostituição, que se prostituem, que vão vivendo de prostituição em prostituição. Porque você desprotege sexualmente a vida dos seus filhos. Porque seus filhos, ao ver isso, entendem que é legal, normal, ter relação com outras pessoas que não sejam seu cônjuge. Quinto, o adultério expõe o outro à mesma situação. Essa mulher que adulterou expôs o marido ao ridículo. Porque ele foi tratado como um corno. É esse o termo usado no mundo. Tá? Sexto, o adultério afeta a vida financeira. Porque é um conjunto. A sua vida não está departamentalizada. Sua vida não é a loja Riachuelo. Departamento infantil, departamento masculino, não, sua vida é o todo. É por isso que quando Paulo diz em Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as nossas necessidades, é porque Deus não entende que a sua vida está departamentalizada, sua vida é um todo. Quando o salmista diz no Salmo 103, bendize, ó minha alma ao Senhor, e tudo, porque a sua vida não está departamentalizada. Então, se a minha vida espiritual se eu adultero, então eu adulterei, os meus filhos sofrerão pena, a minha casa sofrerá pena. É como líder. O Lula, vamos falar do Lula, é um corrupto. Então todo o país vai passar por um processo de escassez, de pobreza e de miséria, porque temos uma liderança assim.
A liderança, o povo reflete os líderes que são e os filhos refletem os pais que têm. Isso é muito forte. Tá? E sétimo, o adultério lança o princípio ativo da exposição. Por quê? Porque quando Davi adultera, Davi vai colher o fruto do adultério, que é a exposição quando se meio apedreja. Porque todos que adulteram passam pelo processo de apedrejamento, que é o processo de exposição. Todo mundo acusa, todo mundo aponta, e não adianta você estar lá, você não é juiz para me julgar. Você vai ser julgado. É a consequência do adultério. É a consequência. Nós lemos o texto aqui. E eu nem inventei texto. Se o Léo quiser colocar de novo, Provérbios, a gente coloca aqui e lê de novo. Provérbios 6. Então, agora, o que você pode fazer para ser curado pós o adultério? Primeiro, a ferida demanda uma intervenção. Quem ser curado nesse caso? Quem o adúltero. O adúltero. Como que uma pessoa que adulterou pode ser curada? Só lhe cortando aqui. Porque todo mundo trata o cara que sofreu dano, né? Tipo assim, foi traído. A vítima. Vamos curar a vítima. Mas e o cara que cometeu esse pecado e carrega essas culpas, né? O cara que cometeu o pecado precisa entender, primeira coisa, o seu arrependimento tem que ser maior do que o seu pecado. Porque ele abre em si uma ferida. E essa ferida aberta pelo adultério demanda uma intervenção. Um antídoto. Um antibiótico, um remédio, uma injeção, um tratamento. E qual é o tratamento? Salmo 51. Pequei contra ti. Somente contra ti pequei e fiz o que era mal aos seus olhos. Então, qual é o remédio? Qual é a intervenção? Confissão. Seu arrependimento tem que ser maior que o seu adultério. Segundo, reputação. Você precisa abrir o coração e permitir ser restaurado. Quando o anjo perguntou para Jacó, qual é seu nome? Por que você tem que saber meu nome? Porque você precisa me dizer quem você é, para que eu diga quem você será. A mulher de fluxo de sangue que tocou não foi curada, estancou. Parou de sangrar. Aqui não é cura. Para ser curada, ela tinha que fazer o quê? Se apresentar. A Bíblia diz que ela, tremendo e temendo, se apresentou e disse, foi eu que toquei. Ela era uma mulher. Não é assim que começa o texto? Depois, alguém. É alguém, já melhorou. Mas ninguém sabe quem é. Mas é alguém. Quando ela se aproximou, muito mais do que a cura física, ela recebe uma cura na alma. Filha, vai. A tua fé te curou. Ela cura quando se apresenta. Então você precisa apresentar a Deus. A identidade dela foi curada quando ela se apresentou. Nossa, muito forte. Tanto a identidade quanto a enfermidade. Tudo, né? A enfermidade só estancou. Agora, filha, né? Aí que tá a verdade. A gente acha que um remorso é um arrependimento. A gente acha que o tempo cura. Ou perdoa pecado. Ou perdoa o pecado. Mas o que perdoa é uma confissão. A sua reputação deve ser tomada de uma consciência tão grande que você seja disposto a abrir o coração e permitir ser restaurado. Davi permitiu. Eu pequei contra ti. Eu sei que eu vou pagar o preço. É por isso que quando o filho dele morre, a criança morre, ele não questiona Deus. Ele levanta, troca de roupa, toma banho, vai pro templo, adora, volta pra casa. E aí, você não vai chorar? Senão, eu chorei quando a criança estava viva. Se Deus matou a criança, eu entendo. Ele vai dentro com Batseba, gerou outro filho e coloca o nome de Salomão, quer dizer pacífico. O que Davi está dizendo? Senhor, a ferida demanda uma intervenção? Demanda, eu já confessei. Reputação, minha reputação tá ruim, eu tô abrindo meu coração e confesso. Me dá um tempo de paz. Salomão, gerado por Davi e Batseba, era como uma bandeira que Davi estava levantando, dizendo assim, bandeira branca, eu quero paz. E o que a Bíblia diz? E Deus amou. Uau. Pega essa palavra. Deus amou Salomão. E o que Davi fez? Pegou o filho e deu pro profeta. Por quê? Deus, deixa eu falar pra vocês aqui. Se você tenha cometido algum pecado, que não seja adultério, mas pecado de fornicação, qualquer pecado que você tenha cometido. Mas o caso que estamos tratando aqui é sobre adultério. Confesse. Aceite o tratamento de Deus. Abra o seu coração e permita que esse tempo novo que Deus vai te dar, que é o tempo de perdão, você não viva ele. Pega ele e dá para Deus. E viva de acordo com aquilo que Deus tem para sua vida. Isso não quer dizer que a mancha do adultério vai ser apagada, porque isso é algo que você vai carregar pro resto da sua vida. E não é eu que digo, é a Bíblia. E terceira coisa, posição. Abra mão da sua posição.
Deixa de se vitimizar. Ah, adulterei porque o fulano fez isso. Adulterei porque minha mulher virou a cara pra mim. Justificando todo o Adulterei tempo, né? porque minha mulher ia na igreja todos os dias. Por que você não foi junto? Adulterei porque o meu marido ia jogar futebol. Adulterei porque meu marido falou que eu sou gorda. Adulterei. Não justifique. Abra mão da sua posição. Na maioria das vezes, o que temos visto é que quando uma liderança espiritual está em pecado e cai, não há um tratamento igual trata os membros. Tira ele daqui. Sequer são tratados, né? Não são tratados. E é por isso que eles são reincidentes. Caem de novo. Pecam de novo. Porque nunca foram porque eles tratados. nunca foram tratados. Parece que foi só... Coloca só um band-aid. Enquanto tinha que tirar o band-aid, tirar a casca, limpar a ferida, apertar pra sair o carnegão, que é carnegão eles chamam, né? Pra tirar o carnegão, pro furúnculo vazar o pus, expor essa ferida, tratar, limpar essa ferida. Aí sim. Aí sim. Então, nós agimos, as lideranças agem, quando esses são esse lugar, como Saul agiu com Agag. Ah, ele também é uma autoridade, não vou matá-lo. Então, se a gente quiser, de fato, receber perdão de Deus para um adultério, como se essa mulher quiser receber perdão de Deus pelo que ela fez... E existe perdão porque pra ela. ela foi uma causadora, sim. Ela foi uma causadora. Ela abriu uma legalidade para que o marido fizesse o que fez. Então, uma confissão sincera diante de Deus. Foi o que Davi fez. Ah, mas eu não vou assumir nada. Tá tudo certo também. Davi disse, enquanto eu me calei, os meus ossos apodreceram. Um pecado não confessado, você morre, vira um câncer no seu corpo físico, além de um câncer na sua alma. Então, ó, confissão traz cura, restauração, mudança de vida e o retorno daquilo que foi tomado de você. Deus devolve. Então, isso é o processo. Quanto a essa mulher, a restauração que Deus pode dar para ela não depende de Deus, depende mais dela do que de Deus, como de qualquer outra pessoa que adulterou. A restauração depende mais de você do que de Deus. Depende de você querer ser restaurado. Olha o que Deus disse para Caim. Por que eles querem o seu semblante? Por que você anda triste? Se procederes bem, serás aceito. O pecado está na porta. O teu desejo é contra ti. Basta ti dominá-lo. Proceda bem, você vai ser aceito. Só isso. Ô pastor, por que o adultério ele é tão pesado? Porque assim, ó, a gente sabe que pecado é pecado, mas tem as suas consequências, seus pesos, né? E tem sim o pecadinho, o pecadão, né? O que é irmão? O que é irmão quer? Contaminada? Como assim, pastor? Eu acho que você falou do leito, né? Contaminado. Ah, o leito contaminado é quando você... O seu leito... Ó, vou falar de novo sobre o leito, então, mais um pouco. A sua cama é um altar. Sua cama é um lugar de comunhão. Quando você deita com a sua esposa lá, é um lugar de comunhão. Quando você peca com alguém que não está fora do seu casamento, que não é seu cônjuge, você traz o lixo do seu adultério, da sua prostituição, pro seu altar, que é a sua cama. Então ali deixa de ser puro o seu leito. Tem uma mácula ali. Tem um pecado ali. Então, essa a contaminação do leito, né? E essa confissão, que tem uma questão da confissão, deve ser feita... A Deus. A Deus. A Deus. E ao cônjuge? E ao cônjuge. Tem essa necessidade, tem esse ponto, né? Porque às vezes as pessoas confessam só a Deus... Você precisa confessar, a Deus é o seu cônjuge. Ele tem que estar ciente. Eu recebo essa pergunta direto. Pastor, eu pequei e tal, adulterei. Mas me arrependi. E confessei para Deus. Tá tudo certo? Você confessou pro cônjuge? Porque você tem que confessar pro cônjuge. Para que o seu cônjuge veja o seu arrependimento e te perdoe. Aí se não me perdoar, é consequência do seu pecado. Consequência do pecado. Ele vai te perdoar, ele pode negar o acesso. Ó, eu te perdoo, mas o perdão dado, meu livro. Lancei, tá, gente? Se quiser comprar meu livro. A irmã disse aqui que eu não sou diplomático. Ô, coitado de você. Tanta dó de você. Perdão dado, acesso. As pessoas julgam temperamento com educação. O meu temperamento é esse. Não quer dizer que eu seja mal educado. Então, às vezes sou. Então, a pessoa pode conceder o perdão. Não quer dizer que ela tem que conviver com você. Ninguém é obrigado a viver com narcisista, com adúltero, com desleal. Ninguém é obrigado a viver. Ninguém. Se a pessoa entende que pode perdoar você e tem amor suficiente e graça suficiente para continuar casado com você, amém. Mas é uma consequência. Mas se a pessoa quiser largar de você... Ela tem esse direito, Ela né? tem direito de largar de você e casar com outro. E o senhor e a senhora que adulterou não pode casar com ninguém.
A pessoa que cometeu adultério, ela não tem esse... Pela Bíblia, ela não Não pode tem ter direito outro... de casar com ninguém. Tem que viver sozinha pro resto da vida. Só. Ou ele lutar pra Ou reconquistar. enquanto aquela pessoa estiver viva. A pessoa morreu aí, aspas, tá viúva, né? Aí pode. Aí tá livre. Mesmo que Mas tenha enquanto cometido- não pode, irmão. Então, mas, É isso beneficiar o infrator, né? mas isso afeta a salvação de alguém? Lógico que afeta. Mas tem muita gente que faz isso. Se você adulterou e casou com a pessoa, Ou com qualquer outra. sendo o vilão, não tem como, irmão. Eu tenho que ir contra a Você Bíblia. tá vivendo em pecado. Eu tenho que ir contra a E Bíblia. quem casou com quem é adúltero também está em pecado. Torna-se adúltero. Se casar com a repudiada, segundo Jesus, já é adúltero? Ah, porque a repudiada é a que ainda não está divorciada. É, que as pessoas confundem o repudiado com o Repúdio divorciado. com divórcio. É isso Repúdio mesmo. é o desprezo. Divórcio é a carta de alforria. Então não tem esse direito de novo casamento. Quem adulterou, não. Tem E lógica. o cara que só separou, não deu certo o casamento, separou. Esse cara pode casar de novo? Mas você parou por quê? Divergências, por exemplo. Não. Deixei de amar. Não existe- amo mais. não existe deixar Minha de mulher amar. tá acima do peso. Se ele fizer isso e sair de casa, a esposa pode casar porque ele é abandono. Abandono, Paulo escreveu, Primeiro né? 37. Agora, ele não teria de casar com ninguém. Ah, casei porque acordei e minha mulher tava gorda. Eu gosto dela loura, é pra tocar ele de preto. Eu E os gosto que ela usa amarela, ela e usa os verde. pastores que fazem isso? Estão tudo condenado. Então, Isso não digo eu, diz a Bíblia, tá? quem sai, por exemplo, Eu não o cara condeno ninguém. separou, saiu de casa porque muita briga, muita divergência, o casamento não tá legal, ninguém tá feliz e separou. Esse cara foi embora de casa, ele não pode casar. E se casar, ele tá condenado ao Como é inferno. que é? O cara tá um casamento horrível. Muita briga, discussão, nada dá certo, nada flui, nada acontece. Decidiram separar pra não chegar no caso do que aconteceu lá em Tubiara, né? Dos dois se trair. Vamos separar, a gente não dá certo. Separaram. Mas não teve traição, não teve Nenhum nada. dos dois pode casar. E se casar, tá Se os condenado. dois concordarem em separar, separa que solteiro pro resto da vida. Não pode fazer sexo. Que lástima. O senhor sabe que... Vai isso- fazer terapia, irmão. Esse pastor que você tem terapia de casal, vai fazer terapia de casal. Vai fazer terapia de casal, vai viajar, vai procurar psicólogo. Vai se ajudar. Sabe o que eu percebo? As pessoas têm muita dúvida sobre esse assunto, viu, pastor? Porque às vezes não tem tanta clareza nisso. Ó, tem uma pessoa perguntando aqui, ó. E se separou antes da conversão, não era cristão, e casou de novo? Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Se você separa antes de conhecer a Cristo, não tem como Deus querer tratar você com... Se você não conhece, é. Eu acho que, ó, tem uma situação, eu acho que hoje não acontece com tanta frequência. Mas antigamente tinha uma pressão muito grande nos jovens para casarem logo, rápido, cedo. Pessoas da igreja, principalmente quem tinha ministério. Só um pouquinho. Se o marido for violência verbal, agressão, todas essas coisas, violência... Irmão, separa. Pode separar e casar de novo. Pode. Pode sim. Ninguém é obrigado a ver com um homem agressor, com uma mulher que vive te agredindo, dando tapa no seu rosto, um marido dando tapa no rosto da esposa, agredindo. Mas antes de separar, denuncia. Então, tem só essas brechas, né? Sempre é pra pessoa que foi ferida pela traição, pelas palavras, por tudo isso aí. O cara que comete o pecado, o crime, ele não tem essa brecha. Ele vai viver com a consequência do pecado dele pro resto da vida. Separou, não pode casar de novo. Não pode, mano. E tem muita gente indo pro inferno por causa disso aí. Porque pode. é um assunto... Porque já virou comum o segundo casamento no meio da igreja, né? Os caras não levam a sério o quanto isso é pesado. E aquilo, tornando a perguntar sobre a questão do adultério. Por que esse pecado do adultério é tão vergonhoso? Porque assim, ó, tem tantos outros pecados pesados também. É vergonhoso porque você expõe a si, expõe seu cônjuge, expõe sua casa, expõe sua família e expõe a Deus. Ele é um peso muito grande, você espiritual. diz que o projeto de Deus é falido. Você declara falência a um projeto de Deus. Porque, ó, assim, ó, esse caso que aconteceu em Tubiara são de duas pessoas que, pelo que dá pra entender ali, não são cristãs. Ou pelo menos não servem a Deus como nós servimos. Mas a exposição da traição é tão vergonhosa como se tivesse sido um cristão. Porque o peso do pecado é muito grande ali. Aí alguém fala assim, vou processar, até ela tem que processar os caras que estão expondo a foto. É o tempo do apedrejamento aí. Deu. Ela vai pagar E é bíblico isso, né? É bíblico. Simei apedrejou Davi e eu amaldiçoava. Aí os caras falam assim, o senhor quer que eu mate ele agora? Eu falei assim, não, Deus que tá permitindo isso aí. Tá no texto.
Tá no É texto. verdade. É Deus que tá permitindo tudo Assim, isso aí. vai saber se não é Deus que tá usando ele pra se opor contra mim. Tá no texto. Põe aqui, Léo, fazendo um favor. 2 Samuel capítulo 16, versículo 5 e 7. Ah, agora até os comentários a meu respeito mudou, né? É. 6. 16. 16, desculpa. 16, 5 e 7. 2 Samuel capítulo 16, versículo 5 e 7. Ó. Então o rei então, vou ler do 3. O rei então perguntou, não, 5. Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava a pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivesse à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoado, Simei dizia: saia daqui, assassino, bandido. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado da família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado porque é um assassino. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que esse cão morto amaldiçoou o rei, meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça. Mas o rei disse: que é que vocês têm com isso, filho de Zeruia? Filhos de Zeruia. Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse a Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a Abisai e a todos seus conselheiros: até meu filho, o sangue do meu sangue? Cadê o... Sobe, Léo. Acho que falhou ali. Até Davi... Até meu filho, o sangue do meu sangue... Falhou. Falhou. Então, mas o importante é esse aqui. Davi reconhece que há um tempo de apedrejamento. E ele tem que passar por esse tempo de apedrejamento. E aí, olha as consequências, não só espirituais, mas sexuais, financeiras, que trouxeram a Davi o adultério. Salomão se deitou com todas as concubinas de Davi. Sobe aqui, Léo. Entendeu? Sangue Disse do então Davi a Abissai: até meu filho, o sangue do meu sangue, procura matar-me, quanto mais esse benjamita. Deixe-o em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que lhe mandou fazer. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. Assim, Davi e os seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto se ia pela encosta do monte, no lado oposto, amaldiçoando, jogando pedras e terra. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos ao seu destino e lá descansaram. Então, faz parte. Ele reconheceu que era necessário, era um tempo. Era o tempo. Então se... Deus restaurou Davi depois? Restaurou. Mas fica aquela mancha. Né? Perdoou. Perdão dado, acesso negado. Negou o quê? O acesso de fazer o templo. E você que quer questionar. Fora as tragédias que houveram na casa de Davi, né? Absalão se deitou com as mulheres em plena luz do dia, com as concubinas do pai. E Davi nunca mais teve relação com essas mulheres. Porque Salomão teve relação sexual com elas. As consequências na casa de alguém de um adultério são desastrosas. Esse caso de Tubiara só revela o que acontece. O peso espiritual que tá por trás disso. E porque o quanto da legalidade que você dá pro diabo depois. É isso que eu ia falar. Você abre tanta legalidade pro diabo, porque isso aí foi uma tragédia, mas você percebe que tem uma influência maligna. Lógico que tem. O cara, pra chegar no ponto de... Eu tenho uma filha, pô. O cara chegar ao ponto de tirar a vida de dois filhos, né? Tirar a própria vida, deixar uma carta. Ele fez tudo de forma muito premeditada. O cara escreve uma carta, faz um texto. A intenção dele era colocar esse peso sobre ela. Mas existe algo espiritual sobre isso. Essa mulher aí, se ela não tiver uma ajuda, alguém acompanhando espiritual, psicológica, essa mulher não vai suportar, não. Perde 2 filhos. E a ideia do diabo é qual? É matar todo mundo. É destruir todo mundo. Entendeu? Então, se você que está nos assistindo agora... Respondendo, pastor, essa frase em que vocês perdão dado, acesso negado, meu esposo confessou adultério de 20 anos, então, perdão dado, acesso limitado. Ok, isso é um problema seu dele, que você tem que resolver com ele, né? Você perdoou ele, não quis mais continuar com ele. E tem uma coisa... Respondendo a pergunta, o casal aqui de Tumbiara eram católicos, devotos, Santa Rita Padroeira da cidade. E daí? Não estou falando da religião deles? Falando do mau caratismo dela. É o que eu falei, que ele talvez não fossem cristãos, né? Mas a atitude foi de quem Mas você não precisa ser cristão pra saber o que é adultério, é pecado, que traição é pecado, cara. Todo mundo sabe que é pecado. Não precisa ser cristão. Às vezes nem pecado, às vezes é errado de qualquer jeito. É errado, entendeu? Você... Mas na igreja a pessoa que adultera, fala sobre isso, né, pô? A pessoa que adultera, ela não desrespeita só seu cônjuge. Primeiro, ela desrespeita a si própria. É um desrespeito consigo mesmo, né? É a ausência de amor próprio. Porque... A gente
tá falando aqui de parte de cristão. Mas mesmo assim, mesmo se não fosse nada... Não é? Toda parte cristã Esquece o cristianismo, é errado. É errado. E todo mundo sabe que é errado. Você é desleal a si, você é desleal ao próximo, você é desleal à sua família, você é desleal aos seus filhos, você é desleal às testemunhas que foram lá no seu casamento, você é desleal a um monte de gente, cara. Aos filhos. Aos filhos. A Deus, que é o mais Entendeu? pesado de tudo. Cara, você percebe o peso disso aqui, velho? O adultério é um negócio muito pesado. Eu não entendi isso aqui. Pastor, quando o homem não se casou e tendo filho e se casa, ocorre algum pecado na vida do casal que se casou? Ué, o cara não era casado, é? Ele teve filho fora do casamento. As pessoas têm muita dúvida sobre É fornicação, isso. né? Ó, Não é? tem que responder isso aqui, ó. Existe uma questão antes e depois de você aceitar a Cristo. Essas práticas, esses pecados cometidos antes de você aceitar a Cristo, são apagados na cruz do Calvário. Como o senhor falou, Deus não leva o tempo da ignorância. Lógico. Então o cara às vezes vem dessa vida, mas ele tinha uma família lá, mas não era casado no papel, mas ele teve um filho, alguma coisa, não vai trazer maldição sobre a sua família. Até porque o senhor não acredita nesse negócio de maldição hereditária. Não tira né? isso não. Ó, o irmão tá aqui. E foi rompido na cruz do Calvário, né? Aleph Bueno. Olha o jeito que esse cara responde as perguntas, irmãos. Tá doido? Você deve estar doido, né? Você deve estar. Sei nem que pergunta que fizeram. Meu Deus Pra do gente céu. mudar de assunto aqui, vamos responder essa aqui, ó. A pessoa mandou um superchat aqui, foi Ana Paula. Ela mandou, e considerando adultério apenas as que teve relação sexual com outra pessoa, ou paquera sem ato físico também? É adultério, né? É adultério também. Ué. Mandar piscadinha. Isso é adultério. Se o casal era católico e vira protestante, quando católico, um dos dois adulterou e casou novamente, considerado tempo de ignorância, devido ao fato de que no catolicismo prega que adultério é pecado, é considerado tempo de ignorância, porque você não conheceu realmente a verdade do evangelho, do tal. É isso que eu ia perguntar. Esse tempo da ignorância é só quando se conhece totalmente o evangelho ou quando tem conhecimento da verdade em si? Porque se o cara tá dentro da igreja católica, mas o padre tá falando é errado, é pecado, é errado, e o cara tá tendo essa ciência, não é um conhecimento sobre a verdade? Então, a gente precisa saber o que é conhecimento da verdade, né? O tempo da ignorância. A ignorância é a ausência de conhecimento. A ausência do conhecimento. Tá. Então, assim, por quê? Porque o cara pode usar, ele pode colocar lá, por exemplo, que eu adulterei, mas ele comunga, ele não comunga, ele tem comunhão, ele não tem comunhão. Então, eu entendo que o conhecimento, não estou dizendo que a igreja católica não ensina a verdade sobre isso. É porque os padres ensinam a verdade sobre isso. Eu assisto Canção Nova. Eu não sou alienado. Assisto Canção Nova. E eles falam sobre isso? Eles falam sobre o adultério e tal. Agora, eles falam... Aí eu não posso dizer. Eles falam sobre as consequências disso, falam a fundo sobre o assunto, porque, assim, que na verdade, cara, existe gente que é totalmente ignorante. O cara às vezes fala que é católico, mas nem vai na igreja, né, Léo? Tem cara que é católico e não tá na igreja. Eu sou católico! Só pra dizer que tem uma É igual o cara religião, assim, você tá no time. Eu não torço pra ninguém, mas eu gosto do Corinthians. Quem é o jogador do Corinthians? Não sei, eu gosto. Gosto do Flamengo, gosto de sei quem. Então, assim, o conhecimento da verdade e as implicações de um ato desse, se ele tem todo esse conhecimento e ele vai lá e faz e adultera e tal, inferno, filho. Então o católico está na ignorância. Depende do que ele entende por ignorância. Vai depender muito do que o cara tem por ignorância. Eu acredito que sim. Eu acredito que a partir E a maioria das pessoas que falam que são católicos não frequentam Exatamente. a igreja, Por né? exemplo, se o Léo é católico, né, Léo? O Léo, se ele adulterar, ele não tá na ignorância. Porque ele sabe. Ainda mais que nós fala que todo de na orelha dele, todo de ligado na orelha dele. Ele tá ouvindo. Ele é um católico que dá na igreja, é um católico Ele é ativo, né? Que conhece a palavra, né? Que sabe o que é ensinado lá. É isso mesmo. Entendeu? Agora, o casal, eu sou católico, nunca tô na igreja, não, o cara foi lá, adulterou. Aí quando ele veio pra igreja, casar de novo, ele tá assim, irmão, adultério. Puxa, mas traí minha mulher lá atrás e casei com outro e não sabia. Quer dizer, não sabia que implicaria tanto nisso. Ele trata só como uma traição, um erro. Não como um pecado. E as implicações desse pecado. Às vezes os caras tratam como um erro, não como um pecado. Ele não entende as implicações do pecado. Trata como erro. Eu errei, mas... Segue a vida, não sei o quê. Segue a vida e tal. Ela Só tá que as vivendo a vida consequências dela. vão vir. Exatamente. Aí quando ele veio pro evangelho... Aí ele tem conhecimento disso. Aí ele vai ter conhecimento disso. Isso aí, interessante. Pastor, mudando rapidinho de assunto aqui, já pra gente começar a caminhar pro final, sobre tudo que é falado, né?
os escândalos, as críticas, tudo que acontece. E recentemente teve aquela música We. E aí eu vi um cara fazendo o seguinte posicionamento. Eu não quero falar especificamente da música, eu quero falar da fala desse cara. Ele é um pastor e disse assim, ó. Se você acha que a música, a We, fere com todos os princípios, com aquilo que você acredita que o evangelho prega, critique, seja ferrenho, bate mesmo. Agora, se você não tem tanta convicção disso, não critique. Aí ele usou o texto de que quando você atribui ao diabo uma obra que é de Deus, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Expor, falar, erros, tudo que acontece dentro da igreja, os movimentos, seja lá o que for. Até que ponto isso é saudável e até que ponto isso pode implicar num erro como esse aí? Por exemplo, o cara lançou a música Way. Todo mundo falou, arrebentou. A música horrível. Nós criticamos. Existe a possibilidade de uma música dessa ser uma obra do Espírito e as pessoas estarem criticando algo feito pelo próprio Deus ou inspirado por Deus? Olha, para ser uma obra do Espírito Santo inspirada por Deus, deveria ter o nome de Deus. Não tem. Eu falei isso já, se a música foi embasada no texto das bodas do Cordeiro, alguma coisa está errada, porque nas bodas do Cordeiro, quem usou uma roupa diferente foi colocado para fora. Então a Maria sambando, rebolando, levaçar e levantando já não daria certo. Porque ela iria querer roubar a cena de uma festa que não é dela. Essa música não tem inspiração divina porque Deus não se inspira em culturas indígenas. Qualquer louvor deve estar inspirado na cultura do céu. E a cultura do céu não tem nada a ver com cultura indígena, com gente sambar, rebolar e não ter o nome de Deus na música. Terceiro ponto, se alguém que compôs uma música dessa tem que ficar dando satisfação do que fez, é porque nem ele tem certeza que a música foi de Deus. E essa questão da cultura, até que ponto é válido misturar evangelho com questões culturais, locais? A igreja não precisa ser influenciada, a igreja não é influenciada pela cultura. Porque ela tem a cultura do reino, né? A igreja tem que expor a cultura. A ideia de Deus nunca foi... Qual é a ideia de Deus sobre a cultura? Plantou um jardim no Éden, colocou o homem lá. A ideia de Deus era o quê? Era que a cultura do céu estivesse na terra. A ideia de Deus era que o céu fosse uma colônia. A terra fosse o jardim no Éden fosse uma colônia do céu. Do céu. O que Deus sempre tentou fazer, o que Deus sempre quis fazer, a ideia central de Deus era não nos levar para o céu, mas trazer o céu para a terra. Era impor a cultura dele aqui, era trazer e não impor, né? Mas trazer a cultura dele para cá. Ele tentou isso no Éden. Aí Nimrod lá em Gênesis 11 disse, não, vamos acabar com esse negócio da cultura de Deus. Vamos ficar todo mundo aqui, ninguém vai dizer, não, vou lá descer, confundir as línguas. Deus sempre tentou trazer a cultura. A cultura que rege a igreja não é indígena, não é africana, de matriz africana, não é dos caipira. A cultura que a igreja tem que viver é a cultura do céu. A oração de Jesus, não, Senhor, traga-nos a cultura dos judeus, não. Venha a nós o teu reino. Faça na terra a mesma coisa que é feita no céu. Que a cultura do céu seja aplicada na terra. Que a gente copie aqui na terra o que é feito no céu. Essa é a cultura do céu. Então a igreja não é influenciada por nada externo. Não deveria ser. A igreja não foi feita para ser influenciada, porque a igreja ela foi feita para influenciar. Que tem sido, né? Em alguns casos no Brasil, a igreja é influenciada por tudo que é externo. Mas não tem se posicionado com a cultura do céu, daquilo que nós deveríamos carregar. A igreja parece estar muito mística, pastor. E parece não, está. A igreja parece estar muito misturada. Você não sabe quem é quem serve, quem não serve, quem é, quem não é. Existem lugares que você vai, o santo e profano se mistura. Olhando assim de uma ótica humana e natural, parece que se perdeu, acabou o negócio. Só acho que há uma esperança, existe essa palavra, esperança. Claro que há. Os remanescentes estão aí. Nós estamos aí. Ainda tem joelhos que não se dobraram. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chamou Samuel. A lâmpada não vai apagar. Ainda tem gente. Você tá vendo? Você consegue perceber que tem uns louvores agora aí? Eu tô ouvindo muitos louvores. Há um louvor aí que fala sobre crente que é só crente aos domingos. Você viu esse louvor? Não seja só crente de domingo e tal. Cara, um louvor, assim, eu fui ouvindo ele esses dias, tomei uns 25 tapas na cara do lado direito, mais 25 do lado esquerdo. Maravilhoso, uma música linda, linda, um louvor lindo, lindo, lindo. Muito bom. Então, essa influência, né? A igreja precisa se posicionar, voltar às suas origens, a ser igreja. A gente precisa... Eu vou falar assim, ó, por base de mim. Eu acho que nós fazíamos mais antes para Deus, em tudo, né? Orávamos mais, buscávamos mais, jejuávamos mais. Hoje, ou tem um grupo do que aceita tudo, ou um grupo que critica tudo, né?
Porque houve agora esse movimento recente agora, né? Acho que é Descend, né? Descend, uma coisa assim. Descend. Dos jovens. Eu nunca participei, nunca fui, mas muita gente bateu muito nisso aí, dizendo, não existe isso aí, isso não é... Mas, as minhas observações são quanto aos atos proféticos patéticos. Você acha que ato profético é coisa patética? Não, eu não diria... Lá sim, eu não diria nem atos proféticos, eu diria atos patéticos. Aquele negócio de transferência de unção, põe meu boneco... Não. Isso não acredita em... Não, eu acredito em atos proféticos, não patéticos. Levante seu tênis. Mas acredito que aquela multidão ali, treinada para glorificar Deus, irmãos, ninguém poderia resistir. Ninguém. Daria conta de nos resistir. Você acha que tem alguns, não todos, algumas críticas eu acho bem válidas, mas você acha que tem alguns pastores que criticam porque é um pouquinho de uma dorzinha aqui? Cara, sempre tem uma dor, né? A ideia não foi minha, né? Não foi eu que criei, não tô conseguindo arrastar esse povo todo. Agora, você acha, Simon, que é um negócio tão ruim a ponto de colocar 200 mil jovens em e são jovens, estados, cara. Entendeu? São jovens. Eu acho que ele tem que olhar com um olhar um pouco mais misericordioso. Claro, tirar os excessos, mas sempre vai ter excesso. Sempre houve excesso nos grandes movimentos, né? Mas eu acredito, eu sou otimista quanto a essas coisas. Talvez assim, a gente tá criticando agora porque tá começando, tá crescendo, tem uns excessos, mas quantos jovens não foram impactados com isso aí? Muitos jovens. Quantos jovens não foram despertados para um ministério, porque nós fomos despertados há um tempo atrás, assim, eu fui despertado numa vigília, com aquele movimento pentecostal, com aquele fervor, com tudo aquilo. Quantos jovens não foram despertados? Então, às vezes, eu acho que a gente pesa a mão em criticar tudo que é novo, tudo que a gente desconhece, tudo que não faz parte daquilo que nós estamos acostumados. E existe Deus agindo em muitos momentos assim. Deus não está dentro da nossa bolha, né? Exatamente. É que senão a gente começa a virar... a gente começa a virar a igreja... A gente começa a virar a mulher samaritana, né? Acho que só pode adorar no monte. Só aqui, né? E os judeus só podem adorar no templo. Gente, minha filha, chegou o momento em que nem no monte, nem aqui, nem acolá, o Pai procura verdadeiros adoradores que não dependem de um lugar para adorar. Eles mudam o lugar que adoram. Verdadeiros adoradores não dependem de um lugar para adorar. Eles mudam o lugar que adoram. Onde ele chegar, virou um lugar de adoração. Paulo e Silas na cadeia. Virou uma igreja. Tem até conversão, batismo. Né? Então é isso. Criticamos, falamos, mas Deus está agindo. Tá agindo. Deus está trabalhando. Deus está fazendo. Porque eu acho que foi um movimento legal. Eu acho que é massa. Então, eu tenho... Eu já disse, eu tenho as minhas ressalvas. Mas como um todo, nessa população, nessa geração corrupta, quem conseguiria colocar em vários estados ao mesmo tempo uma plena de pessoas? Teve Belém, teve aqui em Curitiba, teve São Paulo, teve em alguns outros lugares aí. Mas o do lá... Tá bom. Teve a mulher lá que profetizou, que é a profecia furada daquela americana, nunca cumpre aquelas profecias dela. Ok, mas não é só isso, né? Tem alguma coisa boa, né? Até em Judas tem alguma coisa boa, gente. Sempre tem algo, sempre né? Sempre tem. Deus está agindo. Esses dias, sempre foi da Assembleia de Deus ou... Sempre, né? Sempre breia. Sempre bleiana, né? E clássico. Mas deixa eu lhe perguntar um negócio aqui, ó. Eu tenho observado que nos últimos anos a Assembleia de Deus tem perdido muito os seus jovens. E perdido para... Ainda bem que... Porque algumas comunidades, tudo bem. Até as church, né? As church. Mas há um crescente movimento dessas religiões mais afros. Perto da minha casa, esses dias eu vi um terreiro lotado de jovens. E eu vi uma pesquisa que essa nova geração, que essa geração Z, é uma geração apaixonada por coisas místicas, por coisas espirituais. E nós estamos perdendo muitos jovens para esses movimentos. Será que nós não perdemos um pouco, assim, ó, por conta do neopentecostalismo, dos extremos de um lado, a gente não começou a criticar demais as coisas espirituais, movimentos espirituais, estamos deixando de viver coisas espirituais, manifestações poderosas em Deus, milagres, batismo com o Espírito Santo e tantas outras coisas. Estamos perdendo esses jovens e não temos mais como recuperá-los, não estamos tendo a capacidade de trazer eles para perto, porque o que nós temos? Escândalos, cultos vazios,
Você vai em alguns lugares, às vezes você já não tem mais o mover do espírito, e nós estamos perdendo para essas outras religiões que antes não era uma ameaça pra gente. Sabe o que acontece? Eu acho assim, lidar com jovem hoje na igreja, Assembleia de Deus, nossas igrejas nós somos pentecostais, há um peso muito grande, uma dificuldade muito grande. Porque, assim, ó, lidar com jovem em qualquer situação, seja você como pai, como pastor, como qualquer coisa, é igual passarinho novo. Se você apertar, você mata. Se você abrir muita mão, voa. Eu acho que o que falta para a igreja é um bom senso. O que falta para a igreja é envolver crianças, adolescentes e jovens mais na igreja. Fazê-los estar mais comprometidos com a igreja. Nós não conseguimos comprometer essas pessoas. Eu vou dizer por quê? Porque praticamente tudo que se faz na igreja hoje é pago. Conferência, você tem que pagar. Você tem que pagar. Retiro, você tem que pagar. Tudo, praticamente tudo é pago. Virou um comércio nesse sentido? Tudo é pago. Eu acho que a igreja deveria fazer um trabalho mais intenso, né? Pesado. Não de congresso de jovens. Não precisamos de congresso. Eu acho que nós precisamos de jovens, psicólogos, terapeutas, porque muitos jovens vêm de uma família destruída em casa, pai narcisista, mãe endemoniada, filhos de pastores carregados de ódio da igreja, pela forma que o pastor trata os membros e da maneira contrária que trata os filhos. Como eu já falei aqui, filhos de pastores, boa parte odeiam a igreja. Não a igreja em si, as pessoas, mas aquele sistema de culto. Porque suga, porque expõe, porque não tem férias, porque não pode estar em casa, porque tem que buscar o reino de Deus, tem que cuidar da igreja. Tudo isso vai sufocando o jovem que vai para a faculdade hoje. E aí, por que a igreja não tem alguém para conversar com os jovens, algum professor evangélico, para conversar com o jovem que vai para a faculdade, um dia da semana na igreja, para ouvir, para ouvir o que ele ouviu lá, ou preparar ele espiritualmente, psicologicamente, socialmente, para quando sair para a faculdade, onde é o campo da esquerda, ele não voltar de lá contaminado. Ele não voltar de lá, a moça não voltar de lá, a moça que cresceu na igreja voltar de lá de mãos dadas com a menina e falar que agora descobriu que ela gosta da pessoa do mesmo sexo. O jovem não sair de lá e falar assim, agora eu sou mesmo eu odeio igreja, porque a igreja é o sistema, porque a igreja só rouba, a igreja só mata. Por que a gente não prepara essas pessoas? Não, é oração, tem que orar. Nem sempre é só oração. Uma boa conversa, um bom diálogo, sentar. Nós temos que preparar pessoas para pregarem, sem preparar elas para ir para o céu. Meu Deus, é isso mesmo. A gente torna pesado. Nós estamos preparando pessoas para falar de Deus que nunca falaram com Deus, sem ensinar essas pessoas a terem uma conversa com Deus. Nós estamos criando uma geração de Ana na igreja, que quer o que Deus tem, que quer que Deus dê o que ela pede, sem se preparar. Ana queria o que Deus podia dar, sem ter relacionamento com Deus. Ela tinha relação com o marido. Mas não tinha com Deus. Por isso, mas ela tinha que gerar filho, porque ela tinha relação com o marido. Ok, mas ela não tinha relacionamento com Deus. O dia que ela aprendeu que a igreja não era lugar para pedir, era lugar para adorar, mudou. Então, o que precisa urgente é uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Nós precisamos ser mais claros com os jovens e com os adolescentes da igreja, com as crianças da igreja. Mais claros. É muito tabu, né? Mais a gente claros. guarda muito tabu. Por exemplo, uma criança hoje de 3, 4, 5 anos, velho, já sabe tudo de internet. Entendeu? Assiste tudo, vê tudo. Nós não podemos deixar os nossos filhos, principalmente as bebês, as meninas, as crianças, as menininhas de 2, 3, 4, essas menininhas, à mercê de líderes, de gente que... vem cá, senta no colo do tio. Não dá mais pra confiar nessa gente, cara. Desculpa, mas tem pastor pedófilo. Perverso. Tem homens, pastores narcisistas. Não dá pra confiar. Não dá pra ter uma classe de crianças só com um homem lá liderando. Tem que... o tio arruma uma tia. Eu acho que a igreja precisa começar a tratar, parece que já tem uma lei de tratar, antes de separar qualquer cara, pastor, eu acho que tem que ter hoje um tratamento psicológico, precisa ter uma terapia com esse cara. Saber se ele não é um pedófilo, um narcisista. Tem algumas igrejas que estão pedindo antecedentes criminais. Não, tem que pedir antecedente criminal e ver se não é... pervertido mentalmente, porque às vezes o cara sexualmente. nunca cometeu um crime exposto, né? Tem que pegar, tem que ver lá, fazer o tratamento. Eu acho que a coisa é tão grave
Que a gente precisa, antes de consagrar alguém, levar alguém ao ministério, às vezes cara tem uns 10, uma terapia. Se eu voltar a ser pastor, eu vou voltar a ser pastor da igreja em breve, hein? Qualquer pessoa que eu for separar para o ministério, ele pode ter chamado de Deus, Deus pode falar comigo, é ele. Ele vai ter uma sessão de 10 terapias com a terapeuta cristã, ele e a esposa dele. E a família todinha. Paga pela igreja. Que a gente precisa cuidar dessa gente. Porque senão vão ter um cara igual Naamã. Herói, porém leproso. Todo mundo queria ser o que Naamã era. Mas ninguém sabia o que ele tinha. Que a couraça escondia. Então é sobre isso. Às vezes os caras se escondem atrás do cargo, do altar, do ministério. E tá tendo muitos casos, pastor. Tá ficando difícil. E a gente tá assustando esses jovens, essa galera. Você não vê mais os jovens sonharem com o ministério e servir a Deus como sonhavam antigamente. Em servir a Deus, serem cheios, usados por Deus. Você não Ninguém vê quer mais... ser pregador. Não, Ninguém. pega um menino adolescente de 5 anos, 7, 8 anos, uma criança, né? Um adolescente de 12 anos. O que você quer ser quando crescer? Jogador de futebol. Ator. Ator. TikTok agora. É. Influencer. O cara não quer ser pastor, cara. Quer ser influencer. O cara quer ser pregador. Antigamente, as crianças iam de terno e gravata pro culto se espelhando nos obreiros da igreja, pô. Entendeu? Hoje a gente não vê mais isso. Você não vê uma criança de 3, 4, de 7 aninhos, terninho aqui com a biblinha, querendo ser pregador. E ao mesmo Onde tempo, foi que nós... e ao mesmo tempo a gente corre um outro risco. Gravíssimo, de adultizar essa gente. Que é um problema. Por que a igreja perdeu a Vitória? Aspas. E por que a igreja perdeu o Miguel? Porque adultizaram eles. Eu quase passei por isso, que eu prego Que desde os adultizaram. 10, né? Eu prego desde os 5. Eu sofri Eu não muito tive o isso. risco de ser adultizado, porque eu jogava bola, brincava de Playmobil, Eu tive. fazia carrinho de rolemã, soltava pipa, mas é um perigo. Por quê? Porque, por exemplo, se fosse hoje, né, vamos supor que minha mãe olhasse pra mim, esse cara é um talento, esse cara vai sustentar a casa. E aí a gente começa a pegar e transformar os adolescentes no Neymar. Uma máquina de fazer dinheiro pra pagar, pra sustentar a casa. Esse cara vira o chefe da família. Ele paga água, ele paga a luz. Ah, você tem agenda. Ah, mãe, queria jogar. Que joga bola? Você é crente, joga bola. Entendeu? Então tem os dois lados. Você não pode apertar demais. Você não pode soltar demais. O perigo de não adultizar. Então eu já insisto nisso. A igreja precisa ter psicólogos pra tratar essa gente. Pra tratar a mim, que sou pregador. Pra tratar o pastor e a família dele. Ele pode ser uma autoridade espiritual, sim. Mas ele precisa ser tratado. Jesus, quando vê que a coisa tá pegando, ele tratava você. Vem cá. Vamos conversar só nós aqui. Espere multidão. Vamos ficar aqui. Vem cá. Vamos descansar um pouco. Obreiros que parecem que são incansáveis. Obrigado. Acaba o ano e já tá. 31 de dezembro, culto. 1º de dezembro. Agora 12 dias mais 12 meses. E depois é campanha. Calma, irmão. Vai descansar, irmão. Tira uns dias de férias com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, com seus filhos. Descansa. Descansa. Elias quase pirou por ausência de descanso. Ele confundia cansaço com desejo de morrer. Mas Não, era cansaço. você só precisa descansar. Vai dormir. Só dorme, cara. E a gente dá arrumar pão pra você. Água. Pode dormir. É sobre isso. Coisa boa. Meu amigo, 2 horas aqui já, praticamente. 2 horas de papo. Obrigado. O Léo viu? já tá fazendo assim já. O Léo já tá ali, ó. Vamos tomar meu café. Tomar um café agora. Opa, ouvi falar café? Ouvi café? Café. Pouco mortadela. Mas Pouco mortadela é bom, hein? eu gosto. Você é a favor do comportamento? Pouco mortadela. Eu não sou petista. Mas pouco mortadela. E quando era moleque, tomava muito pouco. Eu comia muito pouco mortadela e tubaína, né? Só que- Na frigideira. Só que a mortadela que ele tá falando, Léo, não é essa chique defumada que tem hoje. É marba. Tem que ser a marba. É aquela... Lá no Pará eu tomava com açaí, sabe, né? É, não é essa aí que você chique e come, não, Léo. Essa aí eu não tenho dinheiro pra comprar. Não, né? essa daí é cara, Léo. Essa aí é outro patamar. Só dono do estúdio. É só o dono do estúdio. Gente, obrigado. Muita gente colocando no chat aí. Cadê o Fábio? O Fábio está na Europa, gravando, pregando, tá acompanhando a gente Tem aí. superchat ainda? Tem? Teve, mas a gente acho que respondeu. Acho que é o Danilo. Eu fui responder. Fabião, abraço, hein, Fábio? Meu amigo, ó, Fábio, tamo junto. Gente, eu não sou apresentador, eu sou só o cara dos cortes. Sabe os cortes que você assiste lá no... Pois é, sou E me eu. xinga? Você xinga ele lá, eu que faço, tá bom? Mas eu tô aqui hoje só pra servir aqui a esse projeto fantástico. Pastor, pra gente encerrar, teve uma mulher que colocou aqui, eu queria que o senhor me respondesse aqui. Estão dizendo que Carlos Coruja quer roubar o podcast do Fábio?
Os irmãos, tem uns irmãos que acham que o podcast é meu. Gente, o podcast não é meu. Eu sou só convidado do Fábio. O Fábio é meu irmão, meu amigo. E o podcast é do Fábio. Não quero roubar o podcast dele, não. Até porque eu não tenho capacidade de fazer o podcast tão bem quanto o Fábio faz. Não, eu vou te falar, é difícil estar aqui, tá? O Fábio é mestre. Não, o Fábio é top. Gente, Deus abençoe, obrigado. Continue acompanhando a programação. Hoje Não pule carnaval, hein? É mesmo, né? Você gosta no carnavalzinho? Vá pra Um igreja. samba? Detesto carnaval. Um samba, um sambinha? Detesto carnaval. O meu pior período do ano. Mas é isso, continue acompanhando a nossa programação. Hoje era para estar a Jeane aqui, a esposa do Fábio, mas ela não está bem de saúde. Ore por Melhoras ela. porque a Jeane vai recuperar em nome do Senhor Jesus. É isso, vamos pra cima, tamo junto. Obrigado, Léo. Mais uma vez, é nóis. Partiu, vamos tomar café. Tchau. Abraço. Se você quer se formar em teologia, presta bem atenção nesse recado. Você já sabe que a Faculdade Teológica Bethesda, a FTB, tem os melhores preços e os maiores diferenciais para sua formação. Aqui você tem audiobook, aqui você tem mentoria teológica comigo todos os meses, aqui você tem tutoria, acompanhamento, plantão tira dúvidas, estágio supervisionado e até debates como matéria dentro de cada disciplina. Agora tem uma novidade para 2026 que é o material formato universitário. Olha que facilidade que ficou para você estudar agora. Esse é o nível fundamental em teologia com 20 disciplinas. Esse é o nível intermediário em teologia com mais 16 disciplinas, fazendo 36. E esse é o último nível, o nível avançado em teologia com mais 20 disciplinas, totalizando 56 disciplinas para a sua formação. Agora presta atenção nessa oportunidade que o Eu Acredito Podcast, em parceria com a FTB, está trazendo para você. Agora você faz o curso Fundamental em Teologia pagando apenas R$ 69,00 por mês. Agora não é só isso. O curso Fundamental tem 18 meses de duração, são 3 semestres, mas você paga apenas 2 semestres. E um semestre deixa com a gente. Você paga 12 parcelas de 69, o material didático já está incluso, todos os diferenciais também, e você fica 6 meses. O último semestre você não paga nada. E se você quer a formação completa, aí nós estamos falando de 4 anos de curso. Aí a promoção aumenta. Ao invés de pagar 4 anos, que é o que todo mundo faz, você paga somente o primeiro e fica 3 anos sem pagar. Se você quer só o nível fundamental, o valor é R$ 69 por mês, você paga 12 e não paga mais nada. Agora, se você quer o fundamental, o intermediário e o nível avançado em teologia, todos esses 3 níveis, 3 certificados, o valor é R$ 179,00, você paga só 12 mensalidades no cartão e não paga mais nada. São 3 anos estudando de graça. E para fazer a sua inscrição, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e completar. Escolha qual você quer, se é o fundamental ou se você quer os 3 níveis de uma vez, por 4 anos de conteúdo, de curso, de formação, são 3 certificados, material didático incluso, audiobook, mentoria teológica, acesso à plataforma, acesso ao credencial de aluno que dá desconto até no cinema, certificação no final, tudo isso e muito mais, pagando apenas 12 parcelas, 12 mensalidades, e o valor é só R$ 179,00. Clique no link que está disponível aqui e venha crescer na fé junto com a gente. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados.